galera! Bem-vindo a mais um Florida Real Estate Podcast, aqui direto do estúdio de Miami. E o meu convidado de hoje é um baiano retado, que veio diretamente lá da terra do axé, aqui para o Sunshine State. Hoje ele é dono da GGRC Construction e já fez mais de 30 milhões de obras em reforma aqui no sul da Flórida. Guilherme Garrido, o famoso Giga. Fala, meu rei, bem-vindo! Fala, irmão. Primeiro, obrigado por esse convite, fico muito feliz. Ainda mais exaltando tanto a minha terra. Se tem uma coisa que eu gosto e quem me conhece de verdade sabe é quanto eu amo a Bahia. Na verdade, eu moro em Miami, amo Miami, tenho Miami no meu coração, mas eu saio da Bahia, mas a Bahia nunca vai sair de mim. Que legal. Cadê o violão, cara? Tava achando que você ia trazer o violão. Pois pra gente... ia ser uma boa ideia tocar um axézinho aqui. Um axézinho. Um asa de águia. Um asa de águia. Tu é meio música ali, né? Quer ser amigo desses caras aí? Rapaz, eu conheço alguns, eu amo muito o axé, na verdade. Tenho muitos amigos em comum. E sou fãzaço do Asa, realmente, de Durval. Durval já me deu violão, a esposa dele já mandou uma estatuazinha, né, da Irmã Dulce, que é um símbolo da Bahia. Sim. E que ela, inclusive, foi da live do Asa de Águia, que teve lá em Busca Vida. Tá. Que pra mim representa muito mais o Asa, a Bahia, do que tudo. E, assim, eu adoro tocar, acabo que a gente tem muito amigo em comum e hoje a gente tem uma comunicação legal. Você tá tocando ainda? Você é ativo no Mas mercado? eu toco violão, eu toco violão, eu sei tocar um timbal, uma percussãozinha, mas eu toco na curtição, né? Na curtição, não é? Não, eu toco pra mim, pra meus amigos. Mas você já tentou ali em algum momento, Rapaz, já foi o seu sonho? Eu ali já quis, né? Quando todo mundo começa a tocar violão e guitarra, pense um dia subir no palco, né? Eu já toquei, já até cantei. Minha irmã era cantora profissional de axé, na verdade, quando nova. Uhum. E aí eu participei um pouco dessa vida artística, é por isso que veio que eu gosto e continuei gostando da parte. Mas hoje meu negócio realmente eu entendo que eu sou muito mais lógico, é construir. Né? Que é uma arte também, né? Uma arte, Não deixa de ser uma arte. Construir você tem que gostar, irmão. A verdade é essa. Construção não é para qualquer um. Porque você vê muita gente no mercado, mas muita gente infeliz. Porque no dia que eu optei ser construtor, não vou falar nem da parte da engenharia, mas vou falar direto da... Você acorda com dor de cabeça e dorme com dor de cabeça. Porque construir, você sempre tem um pepino ali e você tá ali para resolver. Ponto. Tem para resolver. Se você sabe viver com aquilo, sabe conviver com aquilo, se você gosta do que você faz, ele se torna leve. Mas se você faz aquilo por obrigação, eu vejo muita gente... Fica pesado, né? Pesado. Mas eu sou feliz. Na verdade, inclusive, engenharia não foi minha primeira escolha na vida, né? Minha primeira faculdade foi administração, né? E quando eu era jovem, a minha família tinha uma condição legal. E eu, quando menino, ficava pedindo ao meu pai para ter um carrinho maior, uma caminhonete, enchendo o saco. Menino, né? Aí meu pai falou não, tudo bem, eu vou te dar a sua caminhonete. Eu chego um dia na empresa dele e tá lá. Ele falou, não, no final do dia você vai ver, seu caminhonete tá aí no fundo. Eu falei, rapaz, de jeito nenhum. Quero ver agora. Ele, não, de jeito nenhum, se você for lá, eu não vou lhe dar. Eu passei o dia ansioso, liguei pra todos os meus Caminhonetona, aquela cabine dupla? Eu queria né? uma cabine dupla. É o sonho, né, de tudo. No Brasil era meu sonho também. Cheguei lá, era uma caçamba, irmão. Meu pai tinha comprado uma caçamba pra mim. Me deu a chave e falou, a partir de hoje, se vire. Você não quer sua caminhonete? Vá comprar. Rapaz, eu saí daquele dia, eu me lembro que eu saí de lá chorando de raiva de meu pai e fui pra casa de um amigo. Isso é verídico e às vezes, você sabe como a vida às vezes das pessoas começam de uma... Eu fui pra lá, eu sempre fui muito comunicativo. Eu sou comunicativo, eu brinco com todo mundo, eu dou risada. Sim. E aí eu cheguei lá, o pai desse meu amigo chegou, meu filho, como é que você tá conversando? Meu tio, tudo bem? Ele, o que você tem? Eu falei, não tenho nada não. Você tem alguma coisa? Você sempre brinca, me chama Guiguinha, né? Guiguinha. Aí eu falei, não, meu tio, a verdade é que meu pai fez uma brincadeira comigo. Ele falou que ia me dar uma caminhonete. É uma caçamba, né? A caçamba é pra carregar, né, coisa. Ele me deu uma caçamba, o que é que eu vou fazer com isso, pelo amor de Deus? E agora eu tenho uma caçamba, eu menti pra todo mundo, contei a todos meus amigos que eu tinha ganhado a caminhonete, e que no fundo era mentira. Mas eu não sabia até então, né? Na hora que meu pai contou, foi uma brincadeira.
E aí ele falou, não, rapaz, que isso? Eu tô precisando de uma caçamba. Eu achei que era brincadeira. Meu tio, deixa de brincadeira. Não, eu tô falando sério. Eu tava fazendo, na época, ele tinha uma empresa de terraplanagem. E ele tava fazendo, se eu não me engano, a loja da Komatsu, uma empresa. E eu, não, meu tio. Ele falou, não, eu vou lhe ajudar, eu preciso de uma caçamba, eu tô transportando material. E ele tava precisando realmente. E aí ele me convidou, ele falou, não, eu vou arrumar um motorista pra sua caçamba e vou alugar ela na sua mão. Eu falei, mentira, ele é sério. Falei, de jeito nenhum, ele não é sério. Aí no primeiro mês de aluguel eu fiz 21 mil reais. Ô, louco. E aí... Pra tirar o entulho da obra, né? Tira É o famoso entulho. dumpster aqui, que a gente chama a de gente tirava dumpster. entulho, eu transportava material para ele, na época a escória, que vinha da Gerdau, que é um material metálico que Uhum. para dar um suporte, né? Transportava a terra, buscava a brita. Então a caçamba era aquela que fazia Todo a movimentação de material. Sim. E ficou com ele. E ele realmente me ajudou a começar naquele momento. E dali eu ganhei gosto pelo negócio. Comecei a tentar pegar outros lugares para fornecer, para ter volume. E aí meu pai começou a me ajudar, a gente comprou uma outra caçamba, uma outra máquina. Eu consegui fornecer dos maiores hotéis da Bahia, a praticamente todos eu participei das construções. Legal. Do Sauípe, do Iberostar, do Reserva em Baçaí, que eu esqueci o nome do hotel agora aqui. E daí começou a minha vida na parte de engenharia. E daí eu tive, que na verdade eu fui guinado, né? A gente começou a fazer obra no interior, de terraplanagem, de pavimentação, e eu fui guinado a estudar engenharia para começar a minha vida nisso. E engraçado é que no início eu detestava, porque eu ia lá para a obra no interior da Bahia, muito suja, você tinha que sair, dirigir horas, voltar, um sol retado na cabeça. Ixi, Maria. E aquilo para mim, quando jovem, não era tão... Aquelas estradas, né? Só que eu comecei a perceber que depois que ficava pronto, eu ficava numa realização... Sim. Assim, ficava assim, muito feliz. É o que eu falei daquela arte também, né? Você vê um processo construído, Exato, é muito e aí eu legal. comecei a entender um pouco do negócio, o porquê de cada coisa, você começa a ver dificuldade, mas você começa a entender, assim, a engenharia me fez virar uma pessoa muito lógica até. Eu raciocino muito, e até muito mais rápido do que anteriormente. Eu até converso muito com pessoas que fizeram engenharia, eu pergunto sempre para eles, e isso é uma realidade Uhum. porque você estuda muito aquela questão de matemática, de lógica, entre aspas, e aquilo realmente traz para você. E eu comecei a ganhar amor por aquilo. Ganhar amor por construir. Na verdade, pelo resultado da construção. A verdade é essa. E assim começou a minha vida, numa brincadeira de meu pai. Na caçamba. Na caçamba. E eu comecei a vida lá no Brasil. A gente fazia obra, já fiz obra de prefeitura, de praça, do que você imaginar. De obra pública, a gente participou. E a gente, em 2017, o mercado tinha diminuído um pouco, só para elucidar a minha vinda para os Estados Unidos. Que foi em 2017. 2017. Eu cheguei aqui em novembro, na verdade eu vim em julho de 2017. Eu vou contar um pouco essa história. Depois vim no final do ano, acho que novembro, dezembro, não me lembro exatamente, mas bem no final de novembro e início de dezembro. E aí nunca mais voltei. 2 malas vazias. Nunca mais, assim, você volta, mas Volto. não... Sexta-feira eu tô na Bahia. Tô feliz, Ave Maria. Já tô contando. Quer me ver feliz? É a semana que eu vou pra Salvador. Você vai pro carnaval lá, não? Rapaz, dessa vez não, porque o trabalho aqui me Difícil. precisa, né? Você precisa, quando você tá na ponta, Sim. a responsabilidade é um pouquinho maior, né? Sim. Não dá para você, dá para você, claro, né, ter seu lazer, viajar um pouco, mas não dá para você esticar tanto, porque tem as responsabilidades que lhe cobram muito. E no meu mercado, que é um mercado de alto padrão, o cliente quer você, né? O designer quer estar do seu lado. É importante. E exigência altíssima também, né? Altíssima, altíssima. E você precisa estar ali, entendeu? É muito importante para o seu negócio e também para a sua empresa como um todo, porque há um diferencial muito grande. Eu ouço isso muito no mercado, que é, eu tenho um problema de se some, ou né, a pessoa desaparece, o project manager não vem. Sim, E problema em o construção. diferencial que a gente tem ali, eu tô ali. Problema, dor de cabeça, toda obra vai ter, mas eu tô ali. A diferença... Mas no comecinho você ia ainda para um carnaval, chegava carnaval, você com dava um pulinho lá. Não, Tem voo daqui direto pra não onde mais, que é? para Recife? Salvador. Ah, Salvador? Ah, não Salvador, mais. Bahia, não Mas mais. tudo bem, hoje tem que fazer Hoje o quê? tem voo para Fortaleza, acho que tem para Recife e depois Salvador.
Normalmente o mais normal é São Paulo, Salvador. Vai ficar ruim, hein? Ou Brasília, Salvador, e às vezes Minas, né? Belo Horizonte, Salvador. Dessa vez eu vou pro São Paulo, mas geralmente São Paulo... Belém, não tem ali? Belém? Belém tinha antigamente, hoje em dia não Porque mais. era um voo muito curto, né? 6 horas, sei lá. Era um voo melhor. Que Na verdade, maravilha, Fortaleza é o cara. melhor de todos. 6 horas, 6h30? Porque você sai, 6h30, você sai de Salvador, Fortaleza, que é 1h30. Esperava na época, né? Porque agora mudou um pouco, eles passou o voo. Umas 2 horas, depois você viajava para Miami, ou seja, eu saía de manhã de Salvador, 5 da tarde eu estava em Miami, 6 da tarde. Agora não mais, agora a gente acaba pegando uns 14, 13 horas de viagem, né? Contando com as horas que você fica parado no aeroporto. Quer dizer, então é mais fácil, eu que sou de São Paulo, vai ser mais fácil eu ir para São Paulo do que você ir pra... São Paulo é um tapa. Tanto que sempre, por exemplo, agora mesmo que eu vou ficar 2 dias em São Paulo, um na ida e um na volta. Eu acabo porque, como a gente tem negócio, Sim. eu acabo indo, por exemplo, visitar algumas fábricas, jantar com alguém. Então, agora na ida, eu vou para São Paulo, vou ficar um dia, uma noite. E na volta, eu voltaria para Brasília dessa vez. Mas eu não vou voltar mais porque eles me pediram para, assim, um parceiro nosso para conhecer uma fábrica. E eu vou ficar mais um dia em São Paulo para... Mas para contar um pouco da história, voltando, que já fui lá. Aí você pega 2017, o setor de construção deu uma barrigada lá. De 2015 para 2017, depois daquela questão do Minha Casa Minha Vida, Sim. Que teve aquele estouro no mercado que a gente chamava de bolha, mas na verdade é que o brasileiro não tem crédito. O brasileiro não tem dinheiro. E saiu muito apartamento com a questão, né, do incentivo do governo naquele momento. E não tinha quem comprasse. E muita gente que não era do mercado, como o mercado estava muito ativo, inchado, entrou no mercado. O que aconteceu? O que normalmente acontece. Você tinha muito mais oferta do que procura. O que acontece? O mercado retrai. Sim. O preço cai, e aí começa a diminuir para todo mundo. Quem não era no mercado começa a queimar preço, daqui a pouco vai saindo do mercado. E isso ocorreu com todas as empresas, grandes e pequenas, todo mundo de alguma maneira. E depois, logo depois, teve a questão também da Lava Jato, que afetou diretamente o setor de construção civil. Aqui eu não estou entrando em quem é certo e quem é errado. Eu estou apenas dizendo o que passou o setor de construção civil com a situação. E no momento que a gente tinha uma obra atrás da outra, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, começou a ter uma diminuída assim drástica. Então a gente pegava uma obra em 3 meses. Como a gente fazia obra pública, você participa de licitação. Isso demora. E eu, na época, tinha pego uma licitação até legal. Lá eu tinha acabado a gente tinha ganho a licitação, mas a licitação ia começar em 3 ou 4 meses. E eu sou filho de uma cidadã americana. E minha mãe porque queria na época, assim, quando eu era novo, ele aplicou para minhas irmãs. É uma questão mais familiar, meus pais separaram e eu não quis morar aqui. E na época eu achei, eu vou morar lá, eu tinha 15 anos de idade, minha mãe vai me segurar nos Estados Unidos. Não vai deixar. Embora. Eu queria morar em Salvador, meu irmão. Eu queria continuar lá. Se eu disser diferente, eu tô mentindo. É outro ritmo. É outra onda. É outra onda. Com todo respeito, eu moro hoje em Miami, adoro isso aqui, Sim. mas, cara, com 15 anos, na época que o axé era estourado, no Brasil inteiro, festa todo dia. Eu não ia querer vir pra cá de jeito nenhum. Não troca. E aí eu falei pra minha mãe, na época, quando criança, inocente, falei, nunca aplique pra mim. Que se você aplicar, eu nunca mais piso nos Estados Unidos. É que a cabeça da criança não acompanha, né? Uma Não oportunidade sabia. lá pro futuro. E minha mãe né? não ia fazer nada disso, não tinha nada a ver. Mas o medo que eu tinha, porque ela queria, como toda mãe. Sim. E mãe é como a gente chama na Bahia, barril. Mãe é retada. Mãe quer sempre estar do lado da gente. Mãe vai proteger a gente a vida toda, independente da idade que você tenha. E a minha mãe queria que eu estivesse próximo dela, é claro. E eu tinha medo, achando, não, será que eu vou? Minha mãe vai me... E as minhas irmãs vieram, todas elas americanas hoje, e eu não era. Só que virou, né, a maioridade. Não tinha nenhum green card ali. Nada. Nada. Eu tenho 54 ou 55 entradas nos Estados Unidos. Bicho. Nossa Senhora. Daí você vê. Porque eu vinha visitar a família direto. Você via com o visto normal de turista? Normal, turista. Que loucura. Eu renovava visto lá, nem ia mais graças a Deus, na época eu não ia nem mais no consulado. Porque quando você vai muito, seu visto antes de vencer, você manda pro correio, recebe pro correio. Facinho. E eu nunca o pessoal tive... já sabia também. Assim, eles sabem tudo. Eles sabem tudo. E eu não tinha dificuldade de entrar na época, mas sim, eu fiz uma escolha errada. Entendeu? Eu escolhi não ter o direito de que teria de família, entendeu? E minha mãe sempre falava isso pra mim, meu filho, você precisa
Só que na época eu falava, que nada, não vou morar e vou Nada, fazer o quê? Salvador. Porque a grande questão é o seguinte, a questão da... E aí você sabe um pouco da questão imigratória, você tem 8 anos, mais ou menos, de visto de mãe para filho maior de idade. E eu teria 2 escolhas, né? Ou ficar 8 anos lá sentado esperando, isso é uma média, né? Que é bastante tempo, né? Bastante tempo eu não poderia talvez vir para cá, ou eu viria para cá e eu teria que ficar aqui de alguma maneira legal para não... Isso é bem complicado. Aconteceu que quando em 2017 estava bem devagar o mercado, minha mãe insistia muito para eu vir para cá. Eu vim em junho, passei 40 dias aqui, e ela ficava no meu pé de ouvido, rapaz, menino, você devia vir para cá, os Estados Unidos tá com oportunidade, o mercado tá ruim no Brasil, você não tá vendo. E eu falava para minha mãe, eu vou fazer o quê nos Estados Unidos? Eu nem falava inglês direito, meu inglês era... Eu falava inglês porque... Mas é um inglês tupiniquim. Sim, The uma book is on the sobrevivência. table. Eu falava, oi, quero comprar, quanto é? Mas conseguia até conversar, mas era um inglês muito ruim. E toda a preparação que eu tive lá atrás, aqui não valia nada, né? Por mais que eu viesse trazer a carreira para cá, né, revalidar diploma, seja lá o que for, tem uma distância muito grande. Até porque eu não conhecia nada no mercado construtivo americano, que aparentemente a gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Não é. Não é. Tem uma adaptação, né? É muito grande. Principalmente a questão das leis, né? Sim. Que você aqui tem que seguir, tem que conhecer, porque aqui tem regra para tudo. E eu vim em 2017, em julho, e ela assistia, eu falei, não vou. Aí eu falei, vou voltar ao Brasil. Eu não sei o que deu com minha mãe, ela resolveu vir atrás. Engraçado que logo depois veio aquele furacão Katrina. Katrina, sim. Foi logo depois que eu vim, eu embarquei, numa semana depois o furacão virou e entrou. E aí lá, conversa vai, conversa vem, minha mãe conversando comigo, e ela voltou logo depois do furacão, por causa das coisas, né, na casa, da vida Katrina dela. foi 2005. Não, foi o que 2017, eu não sei se foi o Katrina. Não é o Katrina, não. O Katrina foi Não. 2005. Então, desculpa, foi o de 2017. Tá, Teve um que passou o rabo lá, ele aqui por Miami. Tá, não, o Katrina foi o que passou lá em Louisiana, Sim. lá, tá. E aí, eu não sei exatamente o nome, eu achava que era o Katrina, mas eu sei que foi em 2017, e aí ela foi pro Brasil, ela insistiu muito, e ela me falou uma coisa que mexeu comigo naquele momento. Ela virou, me lembro que eu tava vendo um filme no meu quarto, ela entrou, e ela ia embora no outro dia, ela deitou assim ao meu lado, eu falei, tô vendo o filme, não vai me atrapalhar não, né? Ela, não, meu filho, é que eu tô indo embora. Eu quero te dizer uma coisa que tá engasgada. Aí eu até parei o filme, meio chateado, falei, minha mãe, o que é? Pelo amor de Deus. Ela falou assim, olha, você tem o direito de não querer a cidadania americana. Eu vou entender. Eu já até entendo. Só que eu vou dizer uma coisa. Suas irmãs são americanas. Toda a sua família aqui, sobrinho americano, seus primos. O que vai acontecer é o seguinte. Quando seu filho nascer ele um dia vai olhar para você e vai falar, meu pai, por que eu não tenho? E você vai ter que dizer, você não tem porque eu optei de não ter. E isso talvez pese para você. E minha mãe realmente nunca mais tocou naquele assunto. Mas aquilo ficou na sua cabeça. A gente ali. ficou assistindo o filme depois, no outro dia eu levei ela no aeroporto, mas aquilo não saía da minha cabeça, bicho. Não Ficou saía da minha cabeça. A mãe sabe também, sabe, né? Como... Sabe. A mãe Tem que... sabe. Ela veio na jugular, como a gente fala na Bahia. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, rapaz, realmente, pode ser que eu esteja jogando a sorte fora, o mercado estava parado. Aí eu, na época, conversei com meu pai, a gente tinha empresa junto, ele falou, rapaz, vai, aplica seu visto, fica lá 3 meses. O máximo que der errado, 4, você volta. exato, Pessoal, der errado, volta. 3, 4 meses, depois você volta, vai sair a licitação, você vem, vai mudar o que na sua vida? Eu já tinha carro, tinha casa, tinha tudo lá, eu falei, não, tudo bem. Falei pra ele, tá tudo bem, que eu ia me afastar. Ele falou, não, tá tudo bem, eu tô aqui, o mercado tá devagar, pode ir. Aí eu vim embora. 2 malas vazias, como todo brasileiro, que a gente vai voltar, vai voltar cheio de compra. Nunca mais voltei. Nunca mais, que eu falo, pra viver no Brasil. E aí você chegou aqui e já falou, vou pra construção, vou começar construindo, rapaz. Pior que não. Eu cheguei aqui, na verdade, fiz a aplicação para o visto com advogado. Você achou que ia ser fácil? Eu achei que ia ser mais rápido. Todo mundo acha que vai ser mais rápido. A advogada, vou ser honesto, a advogada me deu tanta esperança, né? Que ela, não, você é tranquilo. Que é filho, né? E aí eu perguntava para ela, eu vou ter problema com meu visto de turista? Ela, não, um visto é um, o outro é outro. Você veio de turista, aí não pode trabalhar, né? Legalmente você não pode trabalhar. Eu não podia fazer nada, né? Na verdade, você não pode trabalhar nem de turista, nem de estudante. Não pode fazer nada. Nada. É o pior visto. E aí eu falei, meu Jesus Cristo, e agora? Aí eu apliquei e
Fiquei. Aí uma prima minha que tem a mesma situação que eu também fez a aplicação, me ligou. E aí, como é que tá? Você já aplicou? Eu falei, já. Ela, tô preocupada, porque o meu advogado me contou que talvez, Há 5 anos de, de pelo espera. tempo, eles podem bloquear o meu visto de turista. Ou seja, eu vou ficar sem ir ver meu pai, porque no caso dela é o pai. Aí eu falei, não, Nanda, eles nunca me falaram isso. Eu fui atrás de advogada, ligava, só para a língua me Só atendia. falando o que você queria E ouvir. eu nervoso. Aí ela chegou o dia e falou, olha, não, poder eles podem. Eu, moça, como é que você não me diz isso? Porque eu fiquei com medo no momento, né? Eu falei, poxa, eu vou ficar sem ver minha família? Sem vir pra cá? Aí eu fiquei naquela dúvida, volto ou não volto ao Brasil, volto ou não volto. Eu conversando muito com meu pai. Na época ele falou, rapaz, fica aí. Fica até a licitação sair. No dia que a licitação sair, você vai e vem, e aí seja o que Deus quiser. Vai estudar, vai fazer alguma coisa, vai tentar, pelo menos, melhorar de vida, vai viver uma... Sim. Vai aprender alguma É, coisa. e aí eu realmente me matriculei na escola e tal. Essa licitação, por incrível que pareça, ela estendeu, porque Brasil, né? É. Estendeu para mais 6 meses, mas a Argentina continuou ali no bid, né? Eu fiquei mais 6 meses, depois ela travou de novo, a licitação cai com o tempo, mas você tem a prioridade que você ganhou, então eles reabrem num tempo futuro. Aí o dinheiro acabando, Resumindo, dividir em dólar. Quanto é que era o dólar? Que era uns 3? 3. 3 já, e a E gente aí já você tava pagando em reclamando. real, o dinheiro sem girar. Aí um amigo meu, na época, ele trabalhava num Valé Park, velho. Ó lá, valeu. Lá vai. Valezão. E aí, essa parte, eu hoje falo muito isso em palestra, até porque é engraçado, que eu tinha uma vergonha muito grande. Eu não contava para as pessoas isso. Sim. Né? Tem até no meu Instagram, se for, tem uma foto lá. Eu numa Maserati, não, numa Ferrari? acho que não me lembro exatamente. É. Aí eu só postei a foto, aí o povo lá, Barão, não Ah, sei o quê. o cara venceu na América em 5 E meses. eu pensando, meu Deus, se o povo soubesse que era o Valé. E era o cara, que era o Valé, era... Quer dizer, um engenheiro no Brasil veio pra cá e tava estacionando o carro, né? Tava estacionando o carro. É. Mas... Que é a verdade aqui, né, dos Estados Unidos, a gente essa é a muitas realidade do vezes tem que imigrante, dar 3, 4, 5, 10 passos para trás para depois seguir para frente, Muita né? gente aqui tem o que eu tinha. A vergonha de dizer que a gente precisa, quando a gente vem para os Estados Unidos, a gente tem que vir de peito aberto, bicho. Sim. Para começar de novo. E quando eu resolvi ficar aqui, eu tinha uma dificuldade muito grande com isso, porque você vem com a mochila de quem você é no Brasil. Uma bagagem, né? E aquilo pesa Sim. muito. Porque muitos aqui realmente foram, seja lá o que for no Brasil. Sim, eu já fiz isso, Só que eu já era aqui, foi eu estudei aqui, eu aqui. sou aqui. Como é que eu vou parar um carro? E- Como é que eu vou limpar uma Exato, louça? Como é exato. que eu vou, né? Isso é a mágica que a maioria das pessoas não entende. A oportunidade de você começar de novo. Num país de primeiro mundo, num país que lhe dá uma situação de crescimento, que lhe dá uma situação de mudança realmente, que você consegue deslanchar. Se as pessoas viessem para os Estados Unidos com essa mentalidade já e falassem, gente, eu tô começando de novo, mas em vez de estar sofrendo com o começo, devia estar agradecendo. Ou com vergonha, né? Todo imigrante que teve a oportunidade de estar aqui, começou, ele tem que agradecer a Deus. Falar, Deus, obrigado por essa oportunidade, porque esse país lhe dá a condição de você mudar de vida. Agora, se você tem que ser um cara direito, você tem que ter palavra e você tem que trabalhar muito. Porque é assim que o país funciona. As pessoas do Brasil, inclusive, deveriam ter um curso aqui nos Estados Unidos para conhecer Sim. por que a América é a maior economia do mundo. Por causa da mentalidade do americano. Além dele se proteger, é claro que você vê que eles têm orgulho da bandeira do país, mas eles trabalham demais, eles trabalham muito. Muito Entendeu? trabalho. Aqui você vive o trabalho com uma coisa muito normal. Eu sou de Salvador, Bahia é Sim. festa o tempo todo. Eu ligo para meus amigos, segunda-feira eles estão pensando na sexta. Sim. Entendeu? Hoje, desde dezembro. Começa o ano só depois do carnaval. Dezembro é carnaval na Bahia, meu amigo. Carnaval agora em março, mas o povo tá carnaval todo dia, faz todo Aqui, dia. 31 de dezembro tem obra, não tem? Tem. Dia 1 tem obra, Aqui dia eu não 2 sei tem nem que obra, dia de janeiro. Aqui eu não sei nem que dia Não é. para, cara. Pra ter, assim, Uma máquina. aqui eu falo até pra você, a gente tem um feriadinho no 4 de July, 4 de July, tem no Thanksgiving. Thanksgiving. E dia do trabalho, porque você é obrigado a parar, porque se deixar, ninguém não parava não, velho. Entendeu? Esse negócio de dia do presidente, que é feriado pra criança, pra escola. É. Até tem esses feriados, Mas né? pra Mas gente não é aqueles funciona. feriados que ninguém para. É mais pra constar lá. Pra gente não funciona, entendeu? A gente é. tá ali e o americano tem essa tranquilidade. Então, o brasileiro sofre. Ai, se eu tô trabalhando e João tá aqui curtindo, a gente que mora aqui começa a mudar a mentalidade. Você tá trabalhando uma hora, eu tô aqui na praia, mas é porque é normal. Sim. Ou uma hora eu tô na praia, você tá trabalhando, porque não tem aquele dia de parar. Não. Então, isso é muito normal. E naquela época eu não entendia essa mágica.
mas eu sabia que eu queria voltar para a construção civil. Eu sabia que se eu continuasse no Valé, e o Valé foi uma experiência muito importante para mim, eu vou dizer por quê. Porque quando você entende uma empresa, o de Valé, o que é o Valé? O cara tá ali, o cara chega o cliente, ele vai abrir a porta do carro, bom dia, senhor, você vai entrar no carro, o cara praticamente não vai nem olhar para sua cara, não vai estar ali te dando muita atenção, então você já se sente minorizado, você não se sente tão, né, tão reconhecido. Tá nem vamos ali, dizer, né? E você vai estacionar o carro do cara, mas qual é a sua perspectiva? Nenhuma. Você não tem perspectiva de crescimento, entendeu? Então você não cria identificação com a empresa. O que acontece numa empresa como essa? Um giro muito alto de pessoas. E esse é um movimento muito normal do que é. Então, na época, eu falei, pô, preciso voltar para minha área e eu preciso entender que quando eu montar a minha empresa novamente aqui, eu preciso criar realmente uma cultura que as pessoas tenham orgulho de trabalhar junto com a gente. Mas dá bastante tipo, hein, o Não, Valé. dá demais. Eu não tô Dá reclamando, muita não. gorjeta. Foi bom. Foi Ganhou, uma época boa. Fora que eu adoro carro, então eu dirigi todos os carros que você possa imaginar. Eu amei esse período da minha vida. Depois eu saí para poder entregar comida, porque eu queria liberdade. E aí me chamaram na época, eu comecei a ajudar, meu padrasto tem uma empresa de pintura, eu comecei a ajudar ele. Já começou a ir pra área. Já, e aí me arrumavam todo tipo de trabalho, bicho. Eu morro de medo de altura, me botava em cima de telhado, lavando telhado, eu andava agachado assim, e o povo gritava, ô, seu besta! Aí eu falava, sou besta, daqui a pouco um desceu lá, pum, caiu no chão. Não, e aqui você fazia pintura externa ou você fazia pintura interna? Porque a externa na Flórida tem um grande problema. A gente tem uma temperatura, acho que muito pior que a Bahia, né? Muito pior. Muito pior que a Bahia. Muito pior, porque aqui não venta, a Bahia, Salvador, pelo menos venta um pouco. Aqui não venta nada, aqui parece uma sauna. Mas assim, era a única maneira de eu voltar para minha área. E eu me lembro que eu abri a GGRC em 2018. Eu perguntei para minha irmã como é que eu abro a empresa. Ela falou, não, ela trabalhava na contabilidade. Ela falou, não, rapaz, isso aqui é fácil, eu faço online na hora aqui. Eu falei, mentira. Ela, é sério, eu falei, quanto é? Me lembro, $120. Eu falei, pode abrir. Abre para mim minha empresa, assim. Aí ela, qual é o nome? Eu, sei lá. Aí eu botei GGRC. E começamos assim, comecei a pegar um servicinho ali, de uma pinturinha, ia falando pros outros, aí ninguém, tem um negócio aqui. Aí ia lá, um belo dia, um amigo meu, um grande amigo meu, inclusive, que vivia no meu pé, é mentor de negócios até, e vivia no meu pé tentando me falar, Giga, pelo amor de Deus, você só vai sair, né, da inércia quando você tirar a mochila de quem você é, das suas costas, e passar a fazer o que tiver que fazer. Esquecer e acabou, deixa de vergonha, vai-se embora, vai viver e vai... E realmente foi a virada de chave. No dia que na minha vida comecei a falar para as pessoas, eu preciso trabalhar, eu preciso começar de novo, porque até então eu estava aqui, mas eu não estava aqui, entendeu? Eu ainda vou voltar para Salvador. Na minha cabeça era um tempo. Quando eu assumi, não, eu comecei aqui de novo, eu vou ficar, era hora de eu começar realmente a me virar. E vou fazer o que tiver que fazer. Exato. E aí um belo dia, esse mesmo amigo veio para cá, ele tinha um grande amigo dele na época que estava começando uma operação em Miami. E ele me chamou, vai aqui numa festa aqui na casa desses amigos em Key Biscayne. Vamos lá bater um papo. Aí eu fui, desavisado. Comecei a bater papo, todo mundo da festa, percebe que eu falo pouco, né? Sim. E a gente batendo muito papo, aí o pessoal trouxe um violão. Por isso que eu tenho que agradecer o violão, tá vendo? O Asa de Águia. O Asa de Águia. Do Valinho não sabe, mas ele já me ajudou a salvar a minha vida, a começar de novo nos Estados Unidos. Eu falei, velho, a galera gostava de música, eu falei, ó, eu toco, mas eu toco axé. E o Asa? Neguinho, legal, quando eu fui ver, bicho, por incrível que pareça, é coisa de Deus. Eu tava numa casa que o proprietário, o dono, era, acho que é paranaense, e todo mundo ao redor era baiano. A mulher era baiana, o cunhado era baiano. E eu comecei a tocar a música da Bahia. E tocar, e tomar uma, e bater papo, e todo mundo, e tocar a música da Bahia. Eu me lembro que eu toquei aquela, já pintou verão, calor no coração. Eu vi uma menina, a lágrima descer. As pessoas estavam aqui 5 anos sem voltar, 3 anos sem voltar. Aquele negócio, e o baiano tem muita identificação com a terra. Sim, eu não sou o único, não. A gente até brincam que dizem que baiano é que nem a máfia. Só anda junto. Só anda junto. Mas não, é que a gente se identifica com a cultura, né? Então a gente acaba fazendo coisas que tem lá. E aí nessa festa, batendo papo, tomando a cerveja, o cara perguntou, você faz o quê? Eu falei, tem uma empresa. Tem empresa de quê? Pô, eu achei que era papo de cachaça, né? Que o cara tava me contando. Eu falei, tem empresa de pintura e sua empresa tá boa, minha empresa tá boa, rapaz. Minha empresa tá enorme, tem tudo. Mentira, não tinha nada. Tamo bombando. Não tinha nenhuma brocha, velho. Não tinha nada. Não tinha empresa, tinha só nome. registrado aqui na Eu tinha Flórida. feito algumas coisas através de meu padrasto, mas não tinha nada.
Ele falou, rapaz, tô com um serviço aqui, serviço grande, tá começando os prédios, eu vou mandar te ligar. Eu falei, tá bom, mande me ligar. Só que eu pensei, conversa. E aí, no outro dia, vamos repetir a dose, fui pra lá também, era um sábado, fui no domingo, ficamos batendo papo. Ele, não, bicho, você não quer trabalhar com a gente, não? Ou pra gente? Aí eu falei, rapaz, falei, não, eu quero trabalhar pra você. Vamos ver se a gente fecha alguma coisa com a minha empresa. Aí eu saí de lá, no outro dia de manhã acordei, falei, Ele queria que você fosse funcionário dele. talvez. Ele tinha falado isso assim, e eu na hora, no momento, eu achei que era uma conversa de bar, né, de papo, de bate-papo. Ele é muito gente boa, já é meu amigo até hoje. Cara que eu tava com ele, inclusive, ontem. Eu admiro até, porque também começou do nada, e é um cara hoje que tem uma empresa bem legal. E na época eu achei que era uma conversa de papo, de bar, e eu falei, beleza, tranquilo, pode me ligar aí. Rapaz, o cara não ligou. Tocou, gostou de você. Ele gostou, velho. E aí ele me ligou, chegou lá, ele me chamou pra ver um serviço. Eu achei que era um servicinho pequeno, que era uma casinha, uma coisa assim. Ele falou, rapaz, fizemos serviço, mas não tá legal, quero trazer sua empresa pra ver se você me ajuda. Eu fui ver, meu amigo, cheguei lá, era um prédio. Nossa Eu senhora. falei... É externo? Interno. Nossa. O início foi interno. Eu falei, agora deu ruim. Tinha ninguém na empresa, só você. Agora deu, não tinha ninguém, não tinha nada, meu amigo, não tinha nada. Não tinha nada. Eu falei, agora deu ruim, agora... Mas você falou, não, tranquilo, vamos fazer. Não, eu tinha experiência realmente, porque eu já trabalho com engenharia há muito tempo, eu trabalho com construção, eu já trabalhava há um tempo com construção, então, assim, eu tinha experiência, mas eu não tinha a empresa, né? Eu não tinha o maquinário e muito menos o conhecimento do mercado americano. Eu lembro que eu ia para Home Depot, eu ficava tirando foto de tudo, tudo. E eu ia para casa e ficava pesquisando na internet, cara, o que era cada coisa. A Home Depot eu acho sensacional, porque no Brasil não tem isso. Você vai na Home Depot, você consegue sair da Home Depot construindo uma casa inteira, inteira. Sem precisar sair. Então é aquelas lojas lá do Brasil, sei lá, 6C Casa e Construção, só que nessas lojas você não entra e sai com a casa inteira. Não. Lá você sai com a casa inteira, tudo. É impressionante. E é incrível como a Home Depot, além da parte de construção, ela tem a parte de acabamento, né? Você tem os appliances, que a gente chama, né? Tem tudo. Então você sai de lá realmente com a casa pronta, é incrível. Quer saber, é o melhor, é o pior, é outra história. Um amigo meu veio do Brasil, ele trabalha com construção. Eu falei, cara, eu vou te levar lá na Home Depot. E todo o brasileiro, quando vem pra cá, ele fica realmente, como a primeira vez que eu vim também, nossa. Eu falei, fala o que você quer na casa. Eu levava pra ele, até telhado, cara, tem o telhado lá, tem tudo, não tem uma coisa que não tem lá, impressionante. E é uma loja que você consegue, claro, eu não tô fazendo propaganda de ninguém, mas como você tem esse volume de coisas, você acaba concentrando muito, porque já é fácil tira você essa dúvida, achar. falar de propaganda, então vamos falar da outra, da Lowe's também. Lowe's. Pessoal, aqui, se vocês quiserem patrocinar Lowe's e Home Depot, pequenos patrocínios. Vamos nessa, vamos aproveitar, viu, Home Depot, porque eu tô gastando com vocês. Viu? Vamos lá. Lowe's e Home Depot, porque são as duas... tá certo minha avaliação, a Lowe's é mais pra galera da construção mesmo. Sim. Você chega lá, você vê a galera da obra, os hispanos estão lá. E quando você vai pra Lowe's, você vê tudo limpinho, só que o preço um pouco mais caro, né? Você vê que é mais pro homeowner, pro dono da casa, né? A Lowe's, ela é um pouquinho, talvez, mais cara, depende da sua negociação. Uhum. Eu trabalho com as duas lojas, então... Você vai na Lowe's? Vou e consigo... Pra empresa? Sim, a empresa vai, a gente tem pessoas que atendem a gente hoje, né? Porque a gente já tá... Porque tem aqueles níveis, né? Então não é sempre mais barato na Não, mas acaba sendo mais barato porque a Home Depot, ela tem muitos locais. Então, se eu for esperar... Aqui no sul da Flórida, exato, né? Estou falando daqui, sul da né? Flórida, Estamos falando aqui do sul da Flórida. Mas se eu for esperar para relocar, para pedir, às vezes o tempo que eu perco é mais barato eu ir buscar ali e resolver, entendeu? Sim. Então, porque o caro aqui de verdade é a mão de obra. O caro nos Estados Unidos é a mão de obra. O material é muito barato. É uma inversão... Para tudo, né? Para tudo, construção. É realmente a inversão do Brasil, né? O Brasil, o material é 60-40, aqui é mão de obra, material. Então, tem essa questão. Hoje, se você perde tempo com a mão de obra ociosa, às vezes numa loja que você vai economizar $10, você perde muito mais dinheiro. Na verdade, tem muita Home Depot aqui. Tem demais. Então, a Home Depot, ela entendeu isso. O mercado da Home Depot não é vender, é ter os pontos no lugar certo. É impressionante. São impressionantes. Mas você vai lá para a área de Orlando, por exemplo, já não é assim. Não é, mas eles já entenderam, assim, acho que o movimento, você vê que as pequenas cidades hoje que você vai no interior da Flórida, que você vê, que instalou um... Label ali, né? Label, Lehigh, entre outros. Mas Label instalou o Walmart Supercenter e o Home Depot, meu amigo. Home Depot.
Pode comprar. Aí eu vou lhe dizer uma dica. Quando essas grandes redes entram nas cidades, é porque eles já estão fazendo estudo há muito tempo. Então a cidade está com potencial de crescimento. É uma das coisas que eu pratico ao comprar terrenos. Para ir construir. Tá, disso a gente vai falar depois. Mas eu lembro lá em Label, que eu estava olhando também, o pessoal, olha, tá abrindo uma Home Depot, Exato, né? exato. Essa cidade, a gente que roda bastante a Flórida, essas cidades, ela chega lá, chega a Home Depot, chega o Walmart, chega os postos, 7-Eleven, chega o Wendy's, chega o McDonald's. Exato. Se você observar, principalmente, já que falamos de Label, tem todas essas lojas, todas novinhas. Todas novinhas. É uma Então, delícia, né? Então, assim, gente, eu não tô mandando ninguém comprar em lugar nenhum, mas eu digo que já é uma dica. Entendeu? Isso aí é para pessoal, né, que quer investir no mercado imobiliário. Já é uma dica que aquela cidade já está se desenvolvendo, porque essas lojas aí, elas fazem uma pesquisa de mercado muito grande, então já sabem meio que o futuro daquela cidade é crescer. Já é o caminho, né? Já é o caminho, né? E essa é a grande dificuldade da maioria das pessoas, é entender como vai investir. A gente vai tocar nesse assunto, eu sei, mas só por causa do que a gente veio conversando. Mas aí você veio lá, começou, falou, e aí o cara falou, vamos fazer Eu fui lá, eu voltei, eu falei, rapaz, quando eu voltei, o prédio já tinha sido pintado, já tinha uma mão, mas não tava legal, realmente, o acabamento. E eu falei, não, eu vou contratar gente, você não tinha ninguém... Nada, porque eu falei... uma coisa é você pintar uma casa. É isso. Uma coisa é você pintar Bicho, eu falei, eu vou estudar isso aqui, eu vou voltar, vou fazer um orçamento, aí voltei pra casa no desespero. Falei, e agora, rapaz, o que eu faço? Como é que eu vou manter a mentira? Descarado, mentiroso, né? Contrato, subcontratar. Aí eu peguei, conversei com meu padrasto, conversei com minha mãe, chamei meu padrasto e falei, rapaz, você tem uma empresa de pintura? Ele realmente tinha a empresa de pintura, ele realmente tinha a estrutura, eu que não tinha nada. Você precisa me ajudar, pelo amor de Deus. Nem que eu faça só esse trabalho a primeira vez, eu preciso começar, até para eu ter isso no meu portfólio. Eu trabalhei nos Estados Unidos, porque eu ainda achava que eu ia voltar. E eu queria isso no meu portfólio pessoal, né? Fiz uma obra nos Estados Unidos. Um prédio. Porra, importante, né? E aí ele topou e ele falou, pô, mas a gente precisa contratar mais gente, porque... Aí eu fui... Porque é um prédio. Eu fui, como é que contrata a gente? Aí ele falou, rapaz, agora se você não tem ninguém, só nesses grupos de ajuda. Vai no Seabra. Eu fui lá nos grupos de ajuda, meu amigo, chamei um amigo meu que tava em Nova York, que trabalhava com pintura, falei, velho, vem pra cá, vem colar comigo aqui pra gente ganhar dinheiro junto, vamos trabalhar. Mas é um serviço que vale a pena, né? Porque tem tamanho, né? Valia a pena. E aí, engraçado que o cara me ligou 2 dias depois, até meio, meu amigo, olhe bem, como é um serviço maior, a gente nunca fez ainda nada com vocês, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer 2 empresas. Ele falou, vou botar 3 empresas, eu te dou um andar, eram 4 andares. Um andar pra segunda empresa, um andar pra terceira, quem se for melhor, pega o 4º andar. E ele falou todo cheio de dedo, e eu aqui por dentro, graças a Deus, meu Deus. Né, porque eu sabia que ia ser complicado, né, começar grande, ele ia querer que realmente atacasse de uma vez, e eu entendo, porque a gente precisa produzir, né, pra poder... E aí, no momento, isso me deu um alívio muito grande. Por isso que eu acredito muito em Deus. Não estou falando de religião, estou falando de Deus em si. Eu acho que sempre tem um guia. E isso, para mim, foi importante porque esse freio foi realmente algo que que me deu um empurrão melhor do que eu já teria. Porque quando eu cheguei ali naquele momento, eu consegui contratar 6 pessoas. Assumi o meu primeiro andar, cheguei lá com 6 pessoas. A segunda empresa só apareceu uma pessoa e a terceira não foi. Resumindo, a gente fez o prédio todo, só que eu ganhei tempo para isso. Só que aí, deixar claro pro pessoal que aqui também você estava fazendo a pintura ali com o gun, com a arma, é isso? Com a pistola, não? Fizemos uma parte com pistola, mas outra parte rolada, né? Que não tem, no Brasil não tem isso, né? Não, o Brasil é todo rolando, né? No Hoje já tem a maquinário lá, mas... Quer dizer, aí se você fosse fazer ali, qual que é a diferença de tempo, você acha, de fazer esse prédio com a pistola ali, com a gun e com... Ah, não, encurta. A parte da pintura em si, você encurta muito, mas... Você levou lá quantos dias? Não, vamos lá. A gente pintou, a gente estava pintando um andar por semana, mais ou menos. Então, a gente demorou ali um mês, e aí depois tem uns touch-ups, 1 mês e pouco, e o que aconteceu foi que esse meu amigo me manteve lá, manteve 2 pessoas depois, porque era um prédio, ele é um builder, né? E ele manteve para dar manutenção até ele entregar, porque ali ele já estava terminando o prédio, aí sempre passava alguém, arranhava alguma coisa, ele já não queria mais deixar acumular, e ele assim falou, velho, como se fosse, me alugue 2 funcionários na diária aí, esses funcionários vão trabalhar para mim e você vai gerir eles.
Você já foi aprendendo, né, como é que funciona o sistema Exato, aqui. só que os funcionários era eu e o meu amigo. Só que eu não dizia esse... Ele, Ralaram essa semana daí, demais. hein? Ele morava em Nova York, ele não me via ali na lida, Uma né? academia ali de... Ave Maria, eu não Rapaz. sabia pintar nada. Era bicho. verão? Verão? Era ou- verão, era verão. Puta, prédio aberto ainda? Né, sem- aberto, sem- tava por dentro, não tinha, o Pô. elevador não tava funcionando, tinha que subir com aqueles balde na Legal. escada correndo, o Ei. pessoal não parar, né? Crossfit. Hoje não dá, hoje eu não carrego mais nada, então a barriga deu uma crescida, mas na época Tava- deu uma afinada boa. Mas foi a oportunidade que eu tive na vida e eu comecei, e depois esse amigo acabou descobrindo, não vou dizer nem que era mentira, hoje ele sabe porque eu conto essa história, mas na época ele acabou descobrindo que eu era pequeno. E é engraçado que depois de muito tempo a gente saiu um dia e eu fiz essa pergunta a ele, bicho, por que você me manteve depois que você descobriu que eu era pequeno? Aí ele falou, Giga, eu vou te dizer uma coisa que eu nunca tinha te dito, mas hoje eu vou lhe dizer pelo que você tinha muita vontade. Você tinha muita vontade. Eu sabia que você ia chegar no lugar que você vem, porque você tinha vontade realmente. Isso era importante. E isso é importante para as pessoas que estão começando, é saber que você tem que, né, você tem que dar o melhor de si ali naquele momento. E eu realmente tinha isso. Isso eu não percebia. E foi, né, um contratante, hoje um amigo, que me disse isso. E Ah, eu acho- sei quem é seu amigo. Seu amigo é grande e só cresce aqui. Exatamente. Quer dizer, aí nasceu então nasceu um empresário. Nasceu um empresário nos Um Estados con- Unidos. Ainda quase um filhote de contractor É ali, né? um sub-micro-contractor. Mas ali você pegou, você falou, é que a manha mais ou menos Peguei da e mão de assim, obra. os caras viram que eu É tinha... assim que funciona, Os caras viram que é eu tinha tudo muita vontade. terceirizado. E aí o que acontece? Eles começaram a me trazer serviço. E aqui nos Estados Unidos tem um negócio muito interessante. Tá. Tem muita oportunidade. Mas a oportunidade mais difícil, a maioria das pessoas não querem. Então eu comecei a fazer tudo que ninguém queria fazer. Tudo que sobrava, opa, Isso funciona em qualquer área, né? Do Qualquer real área, estate. qualquer. Qualquer área, você pegar qualquer. o que... Quer dizer, qualquer área do mundo, eu acho. Porque, Você mas pegar o que as aqui, pessoas porque não aqui querem. tem oportunidade que funciona, entendeu? O mercado funciona. Sim. Você vê que o cara, eu sou Ele é muito grande, né? Ele é o muito cara fala assim, pô, parrudo. o Valet Park, o cara tem vida, tem tudo. O presidente da empresa vai num restaurante, o cara que tá ali na pintura vai no mesmo restaurante. Então, assim, esse eu acho que é um movimento interessante dos Estados Unidos. Né? Se você tem vontade e você tem comprometimento, você arranca. Entendeu? E isso foi o que aconteceu com a gente. A gente começou a fazer com muitas pessoas, inclusive, eu preciso ali cavar um buraco para sair na lua. Eu digo, beleza. Entrava eu, parecendo um tatu com meus meninos junto ali. Tem pessoas que estão comigo desde o início, desde o começo mesmo. E é bem interessante que a gente tem isso na empresa, essa cultura de manter. Claro que como toda empresa e quando envolve muito pessoas, a gente tem atritos, né? Pessoas é sempre difícil, né? Mas a gente é como uma grande família. Ainda que eu acho que aqui nos Estados Unidos a gente usa muito o maquinário, né? E esse Sim. maquinário faz a gente Ajuda reduzir pessoas. Ajuda. Nada contra pessoas, né? Não, Pelo amor de não, Deus, não, mas não. Ajuda muito. ajuda muito e tudo, né? As máquinas são baratas, né? Isso. É impressionante. A gente tá falando da pintura aí, da gun, tudo, da arma, que o pessoal vai pintando uma velocidade absurda. Primeira vez que eu vi aquilo lá, eu falei, meu A GAN, ela Deus do céu. reduz aí, em média, no mínimo 50% o tempo. Agora, a grande questão é se você tem um grupo preparado para proteção. Porque para pintar de GAN, ou você vai pintar antes de instalar os finishes, os acabamentos. Pra não voar tinta e outras coisas, Não tá voar, falando. não voar tinta e outras coisas. Preparar tudo, né? Exato, porque senão você acaba melando tudo, né? Sim. E isso... Dá mais trabalho. Exato, dá mais trabalho. Então, hoje você entra com a equipe protegendo e outra equipe pintando. Sabe? Você demora muito mais tempo protegendo do que pintando. E aí você tem que preparar. Então, nem todo trabalho vale a pena pintar de GAN por isso. Mas quando o trabalho é grande, a GAN, ela agiliza assim. Somente quando você vai dar E mais... tem a qualidade também, É né? outra. É melhor. Vai E o aí... cara com rolo, né? Depois, na verdade, exato. com a Então, GAN, quando vem o outro você você espreia com a GAN e você tem que vir com uma pessoa que faz um back roll, né? Que chama, né? Ele vai rolando lá, ele atrás, né? Eu tinha que brincar aqui, mas eu sou baiano, eu tenho que me defender, desculpe. Mas... Que legal. Aí nasce o contrato. Aí você fez. Bom, aí foi crescendo aos poucos, aí deve ter feito. Eu fui aos poucos galgando as coisas, as pessoas foram me conhecendo. Vai de fazendo verdade. trabalho bom. Exato. Fomos fazendo pequenos trabalhos, as pessoas foram reconhecendo, falando, pô, eles têm responsabilidade, eles estão aqui tentando entregar. E aí começamos a fazer trabalho, inclusive, continuei fazendo trabalho para esse construtor e a gente começou a ir para o lado high-end dele.
E as pessoas começaram a conhecer a gente, chamava a gente para ir fazendo de pequenos trabalhos. E assim nasceu a empresa. Hoje a gente está no alto padrão aí, brigando de igual para igual com os grandes players. Mas a gente começou, não vou dizer numa mentira, mas numa oportunidade que muitas vezes que você acha que isso não vai acontecer, acontece numa festa e trouxe a gente até aqui. E era um cara parrudo, né? É uma coisa legal. Muito. Eu acho engraçado assim, você vai nesses eventos aí de pessoal de real estate, do mercado imobiliário, e aí você pergunta assim, alguém conhece corretor bom? Aí tem assim, 100 falando, alguém conhece o loan officer, o cara que empresta dinheiro bom? Tem mais 100. Alguém conhece o cartório, title company bom? Tem mais 100, 200 caras. Chega na hora do contractor, né? Alguém conhece contractor bom? Cara, é raríssimo você ter uma resposta. Ou porque o cara tem um contractor muito bom. E não quer passar para ninguém. Ele não quer passar. Acontece. E você sabe disso. Às vezes a gente arruma serviço para contractor bom só para deixar o cara ocupado para não perder o cara, né? Então, assim, ou o cara não quer passar, ou realmente ele não tem o contrato bom. Então, é uma profissão difícil dos dois lados, né? Do cliente, É difícil. Na verdade, o fato do cara ser bom hoje, eu acho que é muito... tem a ver não só com a questão da entrega, mas da questão do comprometimento. Que é isso que eu mais ouço no mercado, quando a gente é apresentado às pessoas. Inclusive clientes. Vocês comparecem todo dia? Eu falei, com certeza. Tem que estar lá. Não, porque eu tenho uma experiência... E muita gente tem mais experiências aqui em Miami. A grande oportunidade de Miami é que o mercado ainda era pouco preparado, para ser honesto. Eu acho que tinha muito espaço para as pessoas que fossem profissionais, e tem ainda aqui no mercado. Apesar de ser um mercado enorme, o mercado cresceu muito com a questão da pandemia. Miami hoje, vamos falando da Flórida, Nossa né? Senhora. É o segundo maior mercado imobiliário dos Estados Unidos e o que mais cresce. Né? Hoje a gente só perde para Califórnia. Não, Califórnia. Você está falando de preço, né? De tudo, de crescimento, de evolução. Porque a Flórida era o quê? Era um lugar de idosos, né? De retirement. Sim. Era para vir aqui para se aposentar. O pessoal e ficar de boa. só tinha idoso e traficante de droga. O pessoal latino lá mandando da Colômbia. Hoje não. Hoje entende-se que a Flórida é um mercado grande de potencial. Você tem praias maravilhosas, você tem um clima. Todo mundo quer estar aqui. Quer estar aqui. Depois do Covid, todo mundo quer estar aqui. Todo mundo. E Miami virou uma cidade de referência mundial. Hoje, para os grandes players do mundo financeiro, seja ele quem for, hoje tem vontade de ter uma casa aqui. Você vê que estão saindo... Os caras bilionários estão comprando casa aqui, exato, cara. E os prédios, conceitos, os designers estão aplicando aqui. Você vê que tem o Porsche, tem o Mercedes-Benz, o Bentley, o Aston Martin, entre outros que estão saindo aí agora. Tá saindo um monte. É exatamente assim, eu li uma reportagem há um ano atrás, mais ou menos, que a Flórida, assim, a Miami um dia vai estar comparando-se com Dubai. E dentro dos Estados Unidos, né? A gente até brinca que Miami é o lugar que você pode ir para os Estados Unidos de carro, né? Você não se sente nos Estados Unidos, né? Então... os seus concorrentes aqui, eles são, eu vejo assim, nessa parte de construção, né? Muito hispano, sim. Né? Então eu vejo, principalmente em Miami, aqui lá no sul de Miami, lá para baixo, eu vejo, nossa senhora, 80%, 90%, sei lá, os hispanos. É isso mesmo? A maior concorrência nessa área são os hispanos? Não, tem muitos hispanos, é fato, o mercado tem americano também. Mas o americano, ele é mais fresco, ele né? Não é que ele não faz qualquer coisa, não, né? Não faz, e quando ele está no mercado... ele acaba mais por ser americano também, exatamente, né? Ele escolhe até mais clientes. Ele o preço é um prestador de serviço exigente. Exato. Mas assim, se você for fazer o comparativo e comparar, por exemplo, a população hispana com a população brasileira aqui, a referência é a mesma. Sim. Entendeu? A gente vai sempre estar, entre aspas, brigando com eles, no bom sentido, é claro, porque eles, na questão da briga, sim, né? Porque eles estão em maior volume aqui. Bem maior, né? Então, mas por ser brasileiro, a gente acaba atacando muito mais a comunidade brasileira, né? Apesar de a gente atender muitos designers hispanos e americanos também hoje. Mas é por causa da questão da cultura, da língua facilita muito. A maneira que o brasileiro gosta da obra, o cara sabe que você vai entender, exato. O acabamento é diferente, né? E você que está todo dia nessa reforma, você concorda que nosso acabamento é melhor? Rapaz, com certeza, não tem nem comparação. Não tem comparação. Eu, com todo o respeito ao mercado que a gente trabalha, ainda tem muito a melhorar.
sabe? Muito. E a gente está trazendo um pouco disso. A gente, quando eu falo, eu acho que a comunidade brasileira tá trazendo. Você vê que tá vindo grandes players do mercado brasileiro em fábricas e entre outros suppliers para cá, trazendo o produto brasileiro e mostrando ao mercado que nós somos capazes, entendeu? Então isso é bem legal. Eu estou feliz de fazer parte desse processo de mudança da Flórida. Eu acho que eu entrei no momento certo aqui, eu surfei a onda. A pandemia foi uma coisa muito triste para o mundo todo, a gente sabe. Sim. Mas falando para a parte econômica de construção na Flórida, foi muito boa. Imobiliário, nossa senhora. Então a gente tem que, nesse ponto, Deus me perdoe que eu vou dizer, eu tenho que agradecer o momento, não o que passou com a pandemia, mas o momento que eu estava aqui, o que tem acontecido com o mercado imobiliário. Isso acabou que deu oportunidade realmente a pessoas que tinham vontade, pessoas boas, que estavam ali no mercado e precisavam do boom. Faltou gente. Faltou gente, e aí foi que se destacou quem era bom, que trouxe a oportunidade para quem era bom a vir para o mercado. Isso foi uma das coisas que aconteceu com a gente. A gente cresceu, a gente vem crescendo 2, 3 mil%. Às vezes são tragédias, né, que acabam incentivando, por exemplo, essa tragédia aí do Surfside, Champion Towers lá, que caíram e mataram 98. Tragédia não, um assassinato, né? Porque ali se sabia o que estava acontecendo e o pessoal resolveu não colocar dinheiro para remediar o problema. Existem vários fatores naquele negócio. Não foi só, assim, pelo que a gente lê, não foi só o fator do prédio, mas tem a questão do assoreamento também da área, porque é uma área que tem o mar ali levando, o solo não era tão... Tem várias... Furacão, Maria, tem tudo isso. E, claro, houve uma dificuldade, não foi tão efetiva a resolução do problema que tinha lá. Mas a gente sabe que o prédio já estava se expressando ali, falando, eu tô com dificuldade. E o pessoal, para não gastar dinheiro, até porque não tinha, né? Exato. E isso é um dos grandes problemas, essa questão de manutenção. Hoje é obrigatório, houve essa mudança, né? Então, aí isso que eu ia entrar. Aí houve essa mudança e agora você tem essa questão que, por exemplo, quem está morando ali nos condomínios também tem essa questão de repente, você ter que ter uma poupança que já deveria todo mundo ter que ter para não acontecer num evento como esse, as pessoas terem dinheiro de fazer as manutenções, né, e fazer tudo que está sendo necessário. Só que, ao mesmo tempo, às vezes chega pro cara ali, para um morador do condomínio e fala, agora ele precisa de $50 mil, de $100 mil, de $20 mil de cada um, porque alguém tem que pagar isso. Os HOAs não se preparavam para isso. Não se preparavam para isso. Hoje, por ser obrigatório, se eu não me engano, eram 40 anos e agora foram para 30 as inspeções. Acho que 30, 25, né? 30, então, hoje vai fazer com que os condomínios se atentem mais a isso. Mas é uma loucura, o pessoal tá lá agora isso foi um alerta muito grande, acho que não só para Miami, mas que para o mundo inteiro, né? Para todo mundo que mora em prédio. Quem ia imaginar que nos Estados Unidos, na frente da praia, ali é considerado como Miami Beach, para quem não entende. Miami Beach, cair um prédio, meu amigo, não existe. Na frente da praia, um prédio bom, caro. Então assim, é inacreditável. Honestamente, me lembro que eu estava no Havaí nesse dia. Me acordaram de manhã, rapaz, você tá aí, caiu o prédio, eu não entendi nada, porque era madrugada, né? Lá no Havaí, no caso aqui. E aí, entrava entre amigos, a gente acordou de manhã, rapaz, não é possível, isso é mentira, né? Todo mundo surpreso, bicho, porque quem imaginar um negócio desse? Então... Mas aí o ponto que ia chegar, ali, bom, o que a gente sabe, até onde sabe do que fizeram, é que foi falta de manutenção, né? Sim. E aí o pessoal, esses contractors que fazem, porque você anda por aqui, em todo lugar, esses prédios, tudo reformando. Esses caras que fazem também prédio, estão ganhando muito dinheiro, né? Essa estrutural. Essa questão de quem faz shell, e é difícil, viu? É difícil não é pra qualquer um. Não, difícil achar um bom contractor de shell aqui. Então imagina que esses caras devem estar estourando. É uma tragédia também que para esses caras aí foi... Para quem tá no mercado e aí fora todo mundo tem que reformar e tal, isso aconteceu. Mas se você observar, por exemplo, o Florida Building Code, se eu não me engano, ele foi feito depois do Andrews. Ele não existia. Por quê? Porque precisava ter um modelo construtivo que fosse segurar a questão. Hoje é muito... Eles se atentam muito, e veio isso a partir do furacão que destruiu Miami Beach naquela época, né? A questão de padronizar as estruturas, de quando você reformar, você reestruturar e etc. E hoje surgiu essa
esse código que nós todos que estamos no mercado seguimos e precisamos entender dele. Né? Melhorando, né? Para quem não sabe, o Andrew foi aquele furacão que entrou e destruiu ali o 92. 1992. 92. E chegou destruindo tudo, né? E aí a gente vem melhorar, que é o que vai acontecer também muito provavelmente com a situação da Califórnia, né? Que agora passou por isso, eles vão reconstruir de uma outra, e acredito né? também que com o oeste da Flórida, que está sendo muito atingido por essa questão de furacão esses últimos anos. Muito. A gente tem uma... Quase todo ano aí vem lá daquele lado. Não ia para... Engraçado que não ia para o lado oeste, né? Não ia ali para o Golfo do México. Acho que com a mudança climática, eles passaram a ir para lá. E lá o modelo construtivo ainda é um pouquinho diferente de Miami. Você sabe que Miami-Dade, Broward e Palm Beach County são os lugares que são mais difíceis para você conseguir um NOA de um produto, não sei o quê, pelas exigências que aqui tem. E as outras partes da Flórida, Orlando, entre outros, não tem essa mesma exigência, né? Porque aqui é aquele corredor de vento, né? Exato. Que chama. E teoricamente são as casas mais robustas Mas dos eu Estados acho que Unidos, com o que está acontecendo agora, isso vai piorar. Isso vai se ajustar. Eu acho tem que se ajustar. Com o tempo, toda a Flórida vai se adaptar. E eu acho que os Estados Unidos por inteiro vai passar a utilizar uma parte desse modelo. Porque, por exemplo, eu passei lá na Carolina do Norte, em Asheville, no Natal, estava destruída, irmão. Pelo mesmo furacão que passou lá. Passou aqui agora no final do ano. Nem se imaginava, né? Subiu, nunca passou nas Carolinas. Chuva, pois nunca. Então, assim, do norte, né? Ela passou ali, ainda passou, se não me engano, Mississippi, né? Subiu por ali, Louisiana. Foi o Milton, né? Acho que foi o Milton. Foi o Milton, subiu. E assim, eu quando entrei na cidade, eu não entendi nada. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Toda destruída, uma parte assim. Eu falei, rapaz... Aí depois que eu fui pesquisar se tinha acontecido alguma coisa, e foi o furacão. Uma loucura. Você sabe que eu, nessas viagens aí pra ver terreno, essas coisas, eu fui ali já pra Fort Myers Beach. Cara, eu cheguei lá, o furacão foi em 2020, acho. 20. Faz bastante tempo, ou não sei se é 18, 20. Cara, até hoje, você vai ali no Fort Myers Beach, né? Sim, que é a porta. Os caras estão ali na porta do furacão, na entrada. Até hoje você vai lá e você vê as casas, parece que passou uma guerra ali. Mas eu vou te parece contar. Que teve uma guerra ali, cara. Outro segredinho. Eu não tenho esse tipo de coisa aqui na Flórida. Eu acabo indo na região e acabo comprando. Sim. E as pessoas falam, pô, você vai comprar um lugar, toda hora tem furacão. Eu falo, rapaz, toda vez que tem uma tragédia nos Estados Unidos, climática, entre outras, né? A gente sabe que o governo entra com dinheiro. Econômica. Exato. É a melhor hora de comprar. Os seguros têm que entrar ali. Então, a região, ela cresce. Mais uma dica para você que quer comprar imóvel. Não fica aí caçando morte de ninguém, não, pelo amor de Deus. Mas vai entender que essas coisas também fazem o imóvel valorizar e crescer. Né? Porque vai uma mão de obra para lá que consome, né, que produz e muda. E é o que aconteceu em Fort Myers, Label, Lehigh. Esse foi o movimento. E tem muito gente que trabalha em construção, né? Sim. Que acontece, como deve estar acontecendo muito pessoal indo para Califórnia, que eu tô vendo, quando vem uma tragédia, um furacão desse que destrói, ou que qualquer outra tragédia, ou um fogo, muita gente trabalha em construção, se muda para esses lugares. E já vi isso acontecer lá com o Panama Beach, o pessoal pega, às vezes vai morar em trailer, porque sobra muito serviço para fazer, muito né? Serviço. Porque você tá num processo de reconstrução. Eu tive em Fort Myers quando aconteceu o furacão, eu fui lá visitar. Porque logo depois você foi? Logo depois, porque a gente tinha terrenos na época lá, a gente foi entender o que tinha passado, graças a Deus eram apenas terrenos e não afetou a ninguém. Nada ali na frente da praia ali? Não, tá. Mas... A gente acabava vendo pessoas, conhecendo pessoas, e as pessoas imploravam. Não, é exatamente essa palavra, imploravam. Para você trabalhar, para você fazer. Para que a gente levasse a equipe daqui de Miami para lá, porque não tinham, na época, empresas que tivessem licença de General Contractor. E para os insurance é necessário. E o mercado estava assim, eles não conseguiam, as pessoas estavam assim, daqui a 2 meses eu entro na sua casa, o cara está com a casa destruída. Sabe, era triste, é triste. Não, é triste, mas alguém não tem jeito, alguém tem que reconstruir. A gente está falando aqui apenas do mercado, né? Mas economicamente falando, a gente tá partindo para a parte econômica, mas é triste um pouco. E eu via pessoas que perderam tudo ali naquele momento, é um sofrimento muito grande. Mas é uma coisa que os Estados Unidos, né, e a Flórida tem se preparado cada vez mais, e os materiais,
a maneira de construir, tudo isso está mudando para evitar esse tipo de coisa, né? Vai aprendendo, né? Exato. A gente vai Lá em aprendendo. Fort Myers Beach a gente já vê. Agora, aí eu fui passando, aí entrei numa casa e tava ali, pareceu uma senhorinha. Aí ela tava vendendo a casa, ela falou, tô aqui procurando. Ela, não, vem aqui ver minha casa. Eu tive que entrar, não tinha como falar não. E ela tava me contando dos códigos ali, como mudaram, que agora você vai ter que ter ali na praia, né? Eu Sim. digo. Você vai ter que ter o primeiro andar, acho que começando a 10 pés, alguma coisa. Você vai ter que ter aquele andar, aquelas estacas, né? Sim. Da casa. E aí embaixo você só pode pôr, você não pode chamar de ambiente, né? Você pode pôr carro, essas sim, coisas. sim. Aí então, sua casa vai chegar ali a 3, vai começar a 3, 4 Mas metros você de viu que altura. teve casa ali em Fort Myers, na época do que foi arrastada com tudo. Mesmo essas altas, é? Mesmo essas altas. Bom, mas Porque eram aí... casas de de madeira. madeira, de Exato. madeira, Por isso que eu acho que vai Que vir... essas de hoje em dia que eles fazem com estaca de... Isso aí estaca. Isso aí Só agora... ser o Armagedon ali. Mas hoje é o que está acontecendo. Eles vão achar, eles vão ter que fazer um tipo de sapata ou alguma amarração na questão, ou encontrar rocha, seja lá como vai. Aí isso é uma questão muito mais de cada terreno. Mas eles precisam fazer algo estruturalmente mais preparado para receber Qual que essa foi questão. aquela casa lá que tem... Eita, agora eu não sei o que, aqui na Flórida, não sei se é em Panamá, que são essas casas em estaca também, que o cara construiu já, só que lógico, ele gastou mais. Essa casa e passou um furacão fortíssimo, que eu não tô lembrado qual é, e destruiu tudo. Então você olha a visão lá, tem, você procurar no YouTube aí vai ter, você olha a visão, a única casa que restou. Você vê tudo destruído e só essa casa restou. Aí foram atrás desse cara, né? Por que sua casa, o que você fez? Ele falou, quando eu construí a casa, eu construí já a casa à prova de furacão. Sim. O que prova que já tem o sistema. Mas, acho que foi um categoria 4, 5. Mas me custou muito mais dinheiro. Tanto em sapata, tanto no sistema de sustentação, tanto em janela, tanto em side, em tudo me custou muito mais dinheiro. Tá por isso que o mercado não faz. Mas ele ficou bem famoso, né? Tem que procurar no YouTube e consegue ver essa casa. E isso é uma tendência, né? É uma tendência para o mercado agora, porque esses... O problema é preço, né? Porque isso aí você vai ter que entregar uma casa mais cara também. Mas esses desastres climáticos que estão acontecendo estão sendo recorrentes. Então, demais, né? Então o mercado vai se adaptar a isso, os preços depois de um tempo vão reduzir, porque vão vir mais ofertas de quem trabalha com isso e novos materiais. Estão surgindo muitos materiais mais resistentes e mais leves até. Tem muito material vindo no mercado interessante. Eu lembro que uma vez eu encontrei você, a gente foi numa reunião, aí você também falou que você deu de alguns outros materiais. A gente está trazendo aí um material. Fala um pouco disso aí, É um material, hoje, na verdade, é um tipo de parede que tem uma mistura de concreto e um insumo interno que varia um pouco com isopor, entre outros insumos. E a ideia da gente é trazer isso para o mercado. Não é aquele isopor por fora e concreto por dentro? Não. Tá. É aquela, porque eu vi outro dia o cara falando de umas tecnologias. Hoje tem muita tecnologia. Tem muita, Gustavo, né? Tem muita. Eu tenho viajado aí, exatamente, eu gosto, eu sou curioso, né? Então, eu gosto muito de estudar novas tendências e novas tecnologias. Inclusive, ontem, engraçado, eu fui num evento na Pininfarina, eu fiquei super feliz, porque a Pininfarina é um dos maiores estúdios de design do mundo, né? Então, os caras estão sempre pensando no amanhã. E eu tenho pesquisado muito outros equipamentos. Estão vindo hoje tendências. Hoje no Brasil o drywall está entrando com força. Quantos anos depois daqui? Demorou, né? Demorou. E agora está vindo com outras tendências. E aí, se você for hoje no mercado... Eu fui em Vegas no ano passado. Tem muito material que ainda não está habilitado para a Flórida, por causa da questão da dificuldade de ter o Anyway aqui, no sul da Flórida. Mas tem muito material no mercado que vai vir revolucionar o mercado. Hoje, para você fazer uma parede de drywall, você tem várias fases. Você acha que pega? Porque assim, a cultura das pessoas tem que acompanhar também, porque já se constrói ou madeira ou concreto há 1 milhão de anos. Aí cada um vem com uma tecnologia. Sim, na verdade... Parece negócio de carro elétrico, carro... Na verdade, essa questão se vai pegar ou se não vai pegar, vai ser da necessidade do mercado. Mas que a tendência é que mude o modelo construtivo, isso é fato. O drywall já está há um tempo no mercado, mas o modelo que se faz, por exemplo, uma parede de drywall é muito lento, na minha opinião. Nossa, muito lento. Fala isso para brasileiros, os caras que estão fazendo lá, os caras vão ficar loucos. Mas isso comparado ao bloco, né? Ao bloco, se for fazer o bloco, você faz a chapisco, reboco, né? Isso leva tempo e é muito sujo. O drywall, para o brasileiro, é uma obra limpa e rápida. Mas vamos falar daqui. Você vai instalar
Você vai fazer toda a marcação das paredes, ok, beleza. Aí você vai botar os frames, depois você vem nos studs, né? E aí você preparou a parede toda, você tem inspeção. Inspeção, cada etapa tem Cada inspeção, etapa, né? aí você depois vai fazer a parte de insulation, vai passar a tubulação, vai passar elétrica, hidráulica, tudo ali dentro. Depois você vai fazer a insulation, você vai ter outra inspeção, fora as do MP, né? E depois você vai fechar a parede, você vai ter inspeção de parafuso drywall. Então, é um movimento lento. Não é simplesmente pá, fechou a parede. No Brasil, você não passa por essas inspeções. Só vai lá pro final, né? Exato. O Brasil, o Só vai lá engenheiro pro final. civil vai lá, ele assina como responsável da obra de cabo a rabo, ele toma conta. Aqui não, aqui você vai... O que acho legal até. Eu acho que é importante que você passe. Isso dá uma tranquilidade para quem trabalha na construção, ao general contractor, porque ele sabe que ele executou corretamente. Sim. Principalmente pro cara que tá mais ali no período inicial, então Exato, ele exato. sabe que não vai ter. É como se fosse alguém falando, ó, corri. E vai aprendendo, né? Eu converso Demais, com muito demais, contrato que demais. ela fala, cara, aprendi muito, porque vem o Zé aqui e fala, ó, não, isso aqui tá errado. Por quê? Ah, faz assim. Aí o cara vai. Demais, você vai aprendendo com essas inspeções, né? Porque É. eles vão dando as dicas, ó, você não pode fazer isso, ó, você tem que fazer cruzado, ó, você tem que botar parafuso e aí começa a pegar e dali Aquele você erro você não comete não mais. o que seria certo, né? É. Você não cometer mais e, por exemplo, agora mesmo a gente estava entregando uma obra em Naples e o código ainda não tinha virado, porque mudou o código para 2025. E o código ainda não tinha virado, mas o inspetor falou, não, já quero que você adapte ao código 2025, você está entregando a obra em dezembro de 2024, eu quero o código 2025. E aí é. E no sim, código senhor. tem isso, você tem que cumprir. Sim, senhor. Não vai. É uma perda de tempo muito grande tentar uma briga. E no final, o importante é que você está executando certo. Sim. É, Num a gente- tempo bom com O qualidade. cliente brasileiro, ele não entende muito isso, tá, Gustavo? Isso é uma coisa... Quando eu tenho um cliente brasileiro que nunca fez obra nos Estados Unidos, eu tenho um papo com ele antes da obra. Sempre. E eu já preparo ele para o que ele vai enfrentar. Porque eu sei que depois, se você não faz isso, isso dá um desgaste muito grande. Porque esse tempo que nós somos inspecionados, e às vezes você pode perder uma inspeção, porque acontece de ter erro, ou uma solicitação de mudança que não estava previsto, ou algo que você, né, não estava previsto no projeto, que você não tinha como visualizar, isso estende a obra e o cliente tem que estar preparado para isso. Isso é uma coisa que eu faço sempre com o meu cliente. Quando ele já fez obra aqui, não, então senta aqui que eu vou te contar como é que funciona. E eu explico para ele. Tem cliente que fica meio triste, assim, poxa, será isso mesmo? Eu falei, olha, isso é o que pode acontecer, não é o que vai acontecer, isso é o que pode acontecer. Eu preciso deixar você preparado, que é bom que a gente esteja na mesma página, né? Que a gente esteja bem alinhado para que funcione para nós dois. Mas o meu papel é fazer com que isso seja mais leve possível para você. Então a gente faz muito isso, porque o cliente brasileiro não quer, porque não está acostumado, né? Mas as pessoas precisam entender que a inspeção É um processo. é um benefício para eles. Que é a qualidade, a né? garantia Da que foi qualidade. executada. E pra gente, contractor, é bom demais. Sim. Eu, por exemplo, eu não faço obra sem a não ser as coisas que não são necessárias. Mas eu não faço obra sem permit, de jeito nenhum. É uma segurança no final. Para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Pra todo Então, não dá para fazer? Não dá. Porque eu não quero estar trabalhando de uma maneira que depois pode me prejudicar e a Sim. você também de alguma... Então, eu procuro explicar isso ao cliente para ele entender, para que não seja uma dor, para que essa dor seja mais leve, mas é importante isso. Eu acho que o Brasil deveria fazer isso. O problema é que o Brasil a gente já sabe como é que funciona, né? Ele vai fazendo, né? É. E tem aquilo também aqui, se você fizer sem os permits, né? Você pode tomar um violation. Não, depois você vai vender a casa. Depende Exato. do que você fez, o cara que vai comprar, se é um cara esperto, é um cara que entende ali, ele vai falar, então, aqui tem permits aqui? Vai falar, aí, meu amigo. Não, e outra, também no próprio appraisal, quando o banco entra para entender, tem casa que tá ali, ó, 3/4. Aí você vai, Em 5. você puxa o próprio appraisal, não, tem lá 2. Aí você fala, de onde veio esse terceiro quarto? O cara criou o quarto ali dentro. Às vezes era um DEM, mas ele criou. Mas ele não fez o que deveria ser feito. E depois mudar o appraisal. Ele ia pagar um pouco mais de imposto, mas também ó, ele ia ter uma valorização do imóvel. Isso, muita gente comete esse erro. E depois ele paga para consertar isso. E esse pagamento é caro. É caro. E quem compra, não, eu vou aconteceu. comprar, depois resolvo. Não vai resolver. Não vai E resolver. acaba pagando. Peça desconto lá na negociação. Com certeza. Pesado, meu amigo. Negocia isso exato. aí. É. E eu já vi muita gente recuar em compra de imóveis. Inclusive, Sim. eu já fui com alguns amigos olhar alguns imóveis para dar algumas dicas. E já teve amigo meu que recuou porque o cara fez o roof Sim. e não tinha permit. A gente sabe que não pode fazer.
Sim. E ele falou, pô, qual a garantia que eu tenho? Nossa, roof ainda. É, Se fosse nenhuma. uma extensão de quarto. Exato. Aí o cara foi, criou uma garagem, E criou... roof é importantíssimo, né? Vamos combinar, Exato, cara. exato. Porra. E, no fundo, as pessoas precisam entender que aquilo é um benefício. A Sim. gente sabe que demora. Demora, é mais burocrático, custa. Com o novo código, hoje Custa, existe um tempo agora que eles têm que aprovar, ou seja, eles vão forçar também o governo a ser um pouco mais rápido, a questão da inspeção, da aprovação de permits, que a gente sabe que está demorando um pouco em todo o mercado, mas Tem que dar uma melhorada. eles precisam ter que Ainda agilizar é o uma processo. coisa um pouco antiga, né, Antiga, cara? muita cidade é manual ainda. Para Estados Unidos... Pô, você tem que levar fica um o pouco projeto triste. impresso, tem que ir lá assinar. Hoje, por exemplo, City of Miami, Miami Beach, aí já é tudo online, tá sendo um pouco mais rápido, mas ainda tem muito a melhorar. Não, e você trabalha muito com a reforma e você faz aqueles prédios ali de Sunny Isles, Miami Beach, certo? Sim. Cara, ali, por exemplo, você tem alguém apresentar uma proposta pra gente, eu vou... Cara, falou em condo, a gente já dá uma... Assim, bandeira amarela. Fala como? Porque, cara, tem hora pra entrar, Exato. tem hora pra sair, tem regra pra caramba, e é barulho. Paga elevador, paga pra poder Paga construir. elevador. Então, assim, cara, é uma dor de cabeça. Me fala desses prédios, e principalmente aqui que tem esses prédios de altíssimo padrão, de marca. Como que é? Com certeza você prefere trabalhar numa casa, na rua. A gente prefere. Como é que é esse a processo? gente, pra velocidade de obra, trabalhar numa casa não se compara. Porque você faz muito condo, não E faz? fazemos demais. Até É. pela mobilidade, né, da questão de você estar numa casa, a mobilidade é muito mais rápida, independente da... Não precisa subir material, Exatamente, não precisa descer material. tem um... Mas a gente acabou se especializando nessa questão de condos de alto padrão, porque era difícil primeiro entrar. Muita gente não deve querer, né? E não consegue, às vezes, porque hoje é muito caro para você trabalhar nesses lugares. Você tem que ter um seguro muito alto, sua empresa tem que estar realmente preparada. É uma exigência muito grande para estar ali dentro. Mas, assim, o que eu procurei fazer é porque eu entendi que eu precisava estar preparado para atender a todo o cliente. E hoje a gente já entendeu um pouco, cada prédio tem seu modelo de trabalho, a gente tem que ir lá, a gente procura conhecer quem é a pessoa responsável do prédio, pegar o contractor package, que são ali as leis internas do prédio, entender e conversar com o cliente. A gente sabe que aquela obra vai demorar muito mais do que o normal. E vocês vão cobrar mais caro. Mais também. caro porque você tem um tempo maior de execução, ou você tem um tempo maior de execução, mas você tem pouco tempo dentro da obra para, por exemplo, tem prédio que trabalha de 9 às 4. Só que vamos falar em 9. 9 o cara tá chegando ali embaixo para pegar uma fila enorme para um elevador. Porque tem todo mundo de serviço que muita entra nesse tá prédio. subindo no elevador. É. Então o cara vai chegar na obra 9, 9 e meia. O cara vai começar ali, aí monta, deixa a coisa dele, vai montar material, o cara vai começar a trabalhar 10, 10, 20 da manhã. Ele vai parar para almoçar, o que é normal, no mínimo meia hora ou uma hora, depende do seu acordo ali interno da empresa, e ele vai produzir mais 3 horas. Então, assim, você tem um período produtivo muito pequeno. Isso aí, horário de saída depende do prédio. Depende do prédio, mas tem Mas geralmente é o... entre 4 e 5, mas não normalmente é 4 e é 4 horas lá embaixo. Então o cara tem que sair do prédio 3 e meia, 3 horas, o cara tá limpando o apartamento. É um mini dia de trabalho. É um mini dia de trabalho. O cara chegou lá, tem que estar trabalhando. Mas a gente... Pra vocês é mais estresse também, que você tem que estar em cima desse cara. Em cima. Porque, cara... Eu não faço uma obra sem um supervisor em loco. Putz. Não tem como. E por isso que eu digo, você acaba cobrando um pouco mais caro, mas você entrega algo maior. Você é obrigado a proteger toda a área que você vai transitar no prédio. Você tem que proteger todo o caminho, você tem que proteger muitas vezes elevador. Mas é bonito isso aí, cara. Demais. Essa proteção. Dá um diferencial. E quando é o nosso, sim. faz uma puta diferença. Faz. E outra, você tem que ter uma limpeza muito carinho, grande. né? Tem que ter uma limpeza. Isso é o diferencial da empresa de alto padrão. Você vê quem é quem na construção, eu acho assim, até na obra. Tudo bem, a obra é bagunça, é aquela zona tal, mas pode ser arrumado, pode ser limpo dentro daquele sistema de... Quando você vê tudo perdido, aí você fala, cara, aqui ou falta experiência, ou falta alguma coisa. E na preparação, para quem vai fazer reforma, né? Sim. Na preparação que o cara faz, eu já sei. Esse cara... Ali é o arriar das malas. É o arriar das malas da empresa. A proteção já dá um up na empresa. Você entende que a empresa tem preparação quando ela começa na proteção. Como é que ela vai entregar o seu apartamento para começar? Agora, a gente entende que existe, tá?
um período que a obra vai estar um pouco mais suja, por exemplo, quando Não, você tá, sim, é obra. quando a gente está fazendo plaster lixa, Sim. ali é uma coisa, tem um pó, uma coisa, outra coisa, a obra está desorganizada. Sim. Então é muito importante hoje que a gente que está no alto padrão, Mas é a proteção, cara. A proteção que o cara fez Tudo. no piso. Tudo. Isso vai. Hoje, quando a gente, por exemplo, a gente faz a demolição inteira, né? A parte suja da obra. Demoliu os sacos todos numa área só, porque você não desce tudo de vez, né? Você não consegue. Então você vai, você arruma, bota tudo numa área só, organiza a obra, mantém a obra de uma maneira que a pessoa Tem visivelmente. aquele também, uma última obra que eu fiz, uma casa altíssimo padrão lá em Miami. Eu vi, eles botaram aquela. É uma cortina zíper, Sim, né? sim, a gente usa isso. E, por exemplo, se eu vou isolar um ambiente, É. você usa isso para isolar um ambiente. Então você vai fazer uma lixa Sensacional. no ambiente ali, você não quer que isso se alastre muito pelo apartamento, apesar de que ele entra pelo sistema de ar-condicionado e distribui, Mas aí. Tá, mas ele consegue segurar um pouco, e a gente faz isso. Isso é, por isso que às vezes as pessoas falam, se cobra um pouco mais caro, mas a entrega é completamente diferente. Sim. Não, é por isso que tem empresa que cobra 100, a outra empresa que cobra 150, a outra empresa que Exato. cobra 200. Exato. Né? Porque você também é exigido muito mais. É outro tipo de serviço. Exato. Aí dá uma dica pra gente, o brasileiro que tá assistindo aí, quer fazer reforma, tanto profissionalmente quanto o cara que vai fazer uma reforma na casa. Dá uma dica pra ele escolher um contractor, porque assim, é complicado e você conversa com todo mundo quer ser contractor. Qual a dica que você dá Eu quando acho pro cara tá protegido e ter um serviço desse Eu de acho qualidade? que uma das maiores, eu acho que a primeira coisa é o cara procurar ver alguma coisa que essa pessoa já fez. Isso é importante. Feedback de cliente, isso é muito importante. E conhecer se o cara sabe de serviço, de onde ele veio, quanto tempo tem a empresa dele. Não tô dizendo, tem gente que tem, assim como eu já comecei novo, né? Outras pessoas estão boas no mercado, estão começando agora e não é o tempo da empresa que vai julgar a qualidade do seu trabalho. Mas é claro que se você já tem um histórico por trás de você, é muito mais fácil você conseguir ter uma tranquilidade. Os clientes, eu já tive cliente no início que me olhava e falava, você é o dono da empresa? Eu falava, sou eu. Ele, não, né? Você é o dono da empresa, você tem sócio? Eu, não tenho. E por 3 vezes, aí o que eu fiz? Eu falei para esse cliente, ele me pediu umas indicações, por exemplo, de empresa de imóveis e acabamento, e ele foi lá ele perguntou, você conhece ele? Conheço, fizemos uma obra aqui, uma obra ali, uma obra aqui, aí o cara começa. Então é importante você saber referência, a né? referência das pessoas, né? Isso aí, Pedir referência. eu iria bem para o lado da referência. É claro que procurar ver um pouco do acabamento das pessoas, mas no Instagram, no site, você só vai botar coisa bonita. A verdade é essa. Então é bom que a pessoa procure saber quem é que ele está contratando, né? Como é que ele está postado no mercado, isso é importante. E onde ele atende, isso é outra coisa importante. Se o cara atende nesses prédios de alto padrão, ele tem que ter um nível de pelo menos acima da maioria de preparação, porque eles exigem demais da gente. E isso eu acho bom. Tanto que às vezes ninguém chama a gente para vir para aqui para Boca, para as casas e tal, e eu falo, pô, tem que ver se isso vai bater, porque o nosso preço aqui em Miami é um pouquinho mais caro. Sim. Mão Entendeu? de obra é mais cara. Tudo é mais caro, tudo é mas porque a gente tem uma exigência maior, não porque a gente seja melhor ou pior do que alguém, entendeu? Porque a exigência para a gente entrar nesses locais, nesses prédios, é muito maior. Então, por exemplo, você tem que ter um seguro de $2 milhões. Isso é caro. Fora, isso é uma das coisas que você... E aí você tem que ter um liability, um work compensation, você tem que ter seguros adicionais de umbrella. Então, assim, isso se torna caro para a estrutura da empresa, né? Vai encarecendo, né, cada processo. Exato. E o cara tem que estar ali fardado, muito bem apresentado, tem que estar limpo, que isso é um diferencial grande quando o funcionário está bem vestido, está limpo, não está... O cara vai chegar durante a obra, a operação, ali vai estar um pouco, a obra está, mas depois terminou o dia, a obra organizada, a gente tem um sistema que a gente coloca, a gente faz todo mundo hoje lá na empresa faz daily log, que chama, né? Que é como se fosse o diário de obra. Mas é o... Vocês têm lá o Builder Trend, temos o aplicativo, eu já tive, né, o Builder Trend, mas temos o Contractor Foreman. Hoje eu utilizo ele, mas eu já utilizei muito o Builder Trend, ele é muito bom, o Procore também, mas o Procore já é para empresas que já estão no nível, mas isso assim, é excelente, eles têm tudo. E você consegue pegar todo o andamento da sua obra, né? Desde o início ao fim, o schedule, a mudança, né? O que vai acontecer, o que está acontecendo. Exato, aí você tem fotos, você consegue gerar relatórios para o cliente, isso é importante. O cliente consegue visualizar, ele tem uma página que se eu disponibilizo as fotos diárias, ele consegue ver como está andando. A gente atende muito cliente que não está no país, está fora do país. E essa é a maneira de a gente mostrar ao cliente o andamento da obra dele.
Aí é... Até pra gente ajustar o cronograma de obra, né? O schedule que a gente tem ali, porque aquilo vai se alterando de acordo com a execução, né? E com o que vem aparecendo. A gente tá fazendo uma obra lá em Port Charlotte, e uma coisa que a gente fez, que é controverso também, a gente colocou uma câmera lá Sim. na obra. Mas isso pro cliente é muito bom, porque ele tá acompanhando O a dia a dia. casa dele, é uma casa que está sendo construída. Então ele consegue ver o processo de construção do zero. Então ele sabe, ó, a minha casa lá tá ficando pronta. Então ele fica muito feliz. Ao mesmo tempo, aqui na nova construção, a gente sabe que não é todo dia que acontece coisa na obra, né? Sim, sim. Então, às vezes, também ele fica ali olhando a câmera, mas tá 5 dias que não vai ninguém pra obra. Não, mas olha, a gente fala, ó, vai lá, olha no schedule direitinho, tá vendo? Que essa semana realmente não tem programado Sim. nada pra acontecer. Mas tem essa E outra isso parte também, acontece né? porque tem aquele período das inspeções entre que É. você não pode avançar certas coisas se você não passa em outras. E tem aquele período que a gente chama de períodos, né, brancos, de buraco. Mas a gente tem que adaptar, claro, isso tá no cronograma, tá no schedule ali, o cliente sabe, mas o cliente sempre quer ver gente na obra. Sim. Entendeu? Fica Por falando, i- pô, aqui não já... E a gente tenta jogar com o cronograma para que sempre tenha alguma coisa acontecendo na obra de alguma maneira. Mas isso acontece, pode acontecer. E tem cliente que pede para ter câmera. O labor no início fica um pouco retraído e tal, mas depois se acostuma e quando eu vou ser honesto, quando você não tem o que temer, você está Sim. fazendo as É coisas certas, transparência, né? tem que jogar limpo com o seu cliente. É. Tem que ser honesto. O cronograma tá ali para isso. Você vai editando e alterando ele semanalmente, quinzenalmente, depende da sua e aí empresa em empresa ou do tamanho da sua obra. Mas ali você consegue ir adaptando, porque vai surgir empecilhos que vão aumentar o tempo, ou pode surgir coisas que você não imaginou que seriam imaginou que seriam mais difíceis, foram rápidas e avançar, Sim. entendeu? Não sei se você concorda comigo. A sua opinião sobre o que é mais fácil? Fazer as reformas que você tanto faz ou construir do Não, zero? construir do zero, sem dúvida. Sem Não é? dúvida, construir do zero. Muito mais fácil. Construir do zero, você sabe onde vai cada reforma, você encontra coisas Você sabe o que... que vai acontecer. Reforma é uma caixinha de surpresa. Né? Você abre uma parede. E aquele negócio, o cliente tá ali desesperado para entrar. Então, quando acontece uma coisa que não tá... É pior ainda, quando o cara mora. É que a maioria das suas reformas o cara mora, né? Ali. ele mora, ele sai, porque não pode ter ninguém no apartamento ou na casa, mas ele tá ali esperando para voltar. Então, é uma pressão o tempo todo. Pô, quando acontece algo inesperado, tem o custo do tempo e tem o custo financeiro. Isso é desgastante para os dois lados. Sim. Nossa. Porque o cliente imagina, gerou change order. Change order não é boa para ninguém, gente. Não é que você quer gerar change order. Que é a mudança, né? Você tem um acréscimo na obra, é um acréscimo de tempo que você não está esperando, entendeu? E aí no final quem paga é o cliente. Isso gera um desgaste muito grande com a renovação. A questão da obra do zero, como a gente fala, a construção programada, você já sabe as etapas. Vai dar problema, mas já é muito mais administrável. Porque você não vai pegar algo... Muito difícil você pegar algo que seja inesperado, né? Vamos se dizer. A não ser que seja uma coisa de terreno e tal, mas normalmente você constrói mais limpo, vamos dizer, mais limpo. E já me fizeram essa pergunta, engraçado. Não, eu sempre pergunto pra galera. Mas nunca alguém me respondeu, não, construir do zero é mais difícil. Não tem como, mas aí o cara que já fez reforma, ele sabe, ele já abriu uma parede e já achou um monte de coisa que ele não sabia. Eu sou até suspeito que eu sou abraçado com reforma, bicho. Tem que ser, né? Minha empresa hoje vive de 80% de reforma. Então, assim, e reforma de alto padrão. Que é detalhinho, assim, minucioso, sabe? Tem que ter um bom acabamento. Mas no final, Gustavo... Extremamente prazeroso. É demais. As fotos, o que você entrega... Eu não posto 1/10 do que a gente produz, de verdade. Inclusive, eu estou mudando muito essa parte estratégica lá da empresa para poder mostrar um pouco mais do que a gente faz, porque eu sou muito mais contractor do que na área de designer e tal, mas eu acho que para você também estar ali no patamar de alto padrão... Hoje eu estou frequentando mais os eventos, eu não ia tanto. Você precisa estar ali presente, as pessoas precisam estar vendo. É aquela questão da McDonald's, aquele sanduíche enorme, sabe? Dá vontade de comer. Então, quando você tem um Instagram bem apresentado, você está ali mostrando um pouco do seu trabalho, se preocupa com detalhes, isso chama muita atenção. Isso dá uma mudança. Eu lembro que eu achei muito legal uma vez que a gente foi fazer um projeto lá com você, pra gente ver aquele projeto para fazer daquela casa. E você foi, acho que, o único contrato. Aí, quando a gente foi fazer aquela reunião lá,
Você tava com tudo impresso. Sim. Tava com tudo impresso ali na mesa. A gente se prepara porque a gente sabe que, na verdade, eu gosto de estudar o projeto antes de conversar com o cliente. É o normal, né? É o esperado, E né? aí eu tava junto com outras pessoas que trabalhavam com a gente sentou ali, eu já tinha estudado o online, mas a gente sentou na mesa, a gente viu, entendeu todo o processo e a gente sabia do que vocês estavam esperando naquele momento, a gente precisava alinhar. E aí você percebeu, eu sou muito verdadeiro. Eu vou batendo ali no ponto a ponto. Então, toda reunião que eu vou hoje com o projeto, seja lá o que for, eu me preparo antes. Muitas vezes eu imprimo, porque... não, a questão... O cara sente ali... O que me impressionou foi a questão de imprimir. Porque a gente sabe que aquilo gera um trabalho, um custo, Sim, gera né? um custo. Tem todo um processo. Mas o cliente, ele sente aquilo. O ser humano, ele gosta muito do tato, entendeu? Ali você pega uma coisa, eu abro na televisão, lhe mostro outra coisa, eu chego aqui com você, eu abro aqui na mesa tudo o projeto. Impresso. Fala aqui, ó, tá vendo esse ponto aqui? Então isso dá uma... Dá. Faz diferença. Dá diferença. E aquilo não ficou em vão, não. Ó, que bom saber disso. Não, vou praticar mais. Até hoje não, aquilo eu guardo até hoje. Que são detalhes, né, que a gente vê. E são, assim, nem é tão detalhe você pensar. Sim, mas a gente tem que... A verdade, que a grande verdade é que as pessoas, quando elas acham que aquilo pode não vir, elas não resolvem investir. Não quer ter trabalho. A gente tá ali investindo no futuro, eu não tô investindo no projeto, entendeu? A gente quer... E aí eu vou lhe ser muito honesto no que eu vou lhe dizer. Eu quero ser o melhor. Sim. Eu nunca quis ser o mais rico, o mais conhecido, mas eu quero ser o melhor. Eu digo isso a todo mundo o tempo todo. E eu vou ser o melhor. Como eu não sei. Então eu procuro trazer esse diferencial. Foi até sem querer. Foi porque a gente realmente queria estudar o projeto, queria sentar e ter o tato. E a gente faz muito isso. Então, às vezes, as pessoas se retraem apenas porque elas acham que, não vou gastar porque talvez. Sim. Mas esse talvez, você vê a impressão que ficou para vocês, entendeu? Sim, até hoje. Então, isso é importante, é trazer o algo diferente, o mínimo possível. Sim. Isso já dá uma impressão muito grande no cliente. Ô Gui, o pessoal tá expulsando a gente aqui, tem mais 8 minutos aqui. Eu queria que você Maravilha. falasse, cara, da questão ali que eu sei que você também é um investidor no mercado. Sim. Então, rapidamente, o que você vê muito? Dá umas dicas aí pro pessoal. Eu sei que você tá construindo ali então, pro pessoal ter uma ideia, nós estamos aqui no sul da Flórida, né? Uhum. E é muito comum o pessoal construir mais pra Costa Oeste ou pra Central Flórida, né? Uhum. E explica um pouco aí do que você está fazendo, dá umas dicas aí, que nem você falou da Home Depot. A Home Depot tá chegando, Então, é sinal que a coisa tá vai. Eu, na época, Miami em si, ele começou a ficar um pouco caro. Só um para pouco. a situação da gente há um tempo atrás. Mas eu já queria investir no mercado de alguma maneira, eu queria começar. Eu comecei a pesquisar outras áreas. E daí eu comecei a entender um pouco do mercado imobiliário americano, porque ele é baseado em comparables. E quem vem de fora não sabe isso, incomparáveis. Basicamente, então, o que ele vai vender ali, você vai precificar uma casa de acordo com o que as outras casas muito parecidas com ela venderam, né? E aí, na época, falando no início do movimento, eu comecei a mapear regiões que eu tinha certeza que seriam regiões de futuro. E comecei a procurar entender o que essas regiões e como elas viravam de futuro, quais eram as viradas. E eu passei a acompanhar grandes players, como a Lennar. A Lennar foi um grande estudo que eu fiz, de verdade. Porque eu ficava entendendo o movimento dos caras e o porquê. E eu comecei a entender os movimentos da Home Depot, do McDonald's, do Walmart Supercenter. E eu percebi que toda cidade que saía, um Walmart Supercenter, uma Home Depot e McDonald's, eu poderia ir de olho fechado que aquilo ia dar, que o mercado, porque os caras já tinham feito estudos gigantescos por trás disso. E eu comecei fazendo assim, né? Isso é até uma dica para quem quer começar. Faz esse tipo de estudo, procura entender o movimento dos grandes players e o porquê que esses caras vão. A Home Depot e o Walmart não iam abrir num lugar que não tem quem compre. Não vai. Entendeu? Eles sabem qual é o mesmo movimento da região. Então eu rodo, eu gosto de... Aí eu sou muito de tato, eu gosto de sentir o local. Eu rodo muito as regiões. Eu gosto também, você sabe. Eu viajava muito, quieto, calado. Falava, eu vou ali. Vai ali aonde? Eu vou ali ver um cliente. Mentira. Eu subia a serra aí para conhecer. Sim. E eu começava, e eu tenho uma coisa muito pessoal que eu falo, rapaz, tudo que eu compro eu perguntaria, se eu fosse esse cliente, eu comprava para mim? Eu avalio isso. Então eu acho que isso seria uma outra dica, você ter um feeling um pouco do que você gostaria de ter, porque você está entregando para alguém, e o que você gostaria de ter é uma coisa boa, então se você comprou é porque de alguma maneira é bom, então você tem que ler também o seu cliente. E outra é conhecer quem é o cliente do mercado. Porque saber quem vai comprar de você. Porque
A gente já teve casos que não funcionou porque a porta abria para o lado errado. E a cliente hispana não queria ver a cozinha logo na abertura da porta. Então, essas coisas, conversar com realtors, isso é muito importante. Bons realtors locais, né? Demais. E essas dicas são vocês é que tem. Eu tô aqui, eu vou fazer um projeto em Label, você acha que eu vou fazer? Não, eu vou lá, procuro um cara bom lá, local, que o cara tá lá, que ele mora lá, que ele conhece todo mundo lá, e eu vou usar esse cara. E ele vai trazer as dicas do local. Esse cara vai trazer todas as dicas do local. Isso aqui, ó, há 10 anos atrás é o seguinte, na hora que choveu, isso aqui vira um lago. Sim. Entendeu? Então tem essas coisas assim que a gente só pega. Cara, eu paro em Starbucks, paro em posto nessa cidadezinha. E eu começo a conversar com todo mundo. Caixa de supermercado. Onde que é bom? E a pessoa começa a te dar. Eu achei empresa de Shell lá no almoço que eu parei para comer num boteco. E aí a menina que veio me servir, eu falei, você conhece alguém que faz Shell aqui? Aí eu tava com uma pessoa que trabalha com a gente, ele... Você é doida? Tá perguntando. Eu falei, vai que dá. Vai que dá. Ela falou, não, meu marido trabalha com um cara, me deu... Fechei com o cara a obra. O cara fez a obra. Por quê? Porque são locais, entendeu? Eles vivem ali, né? A labor force do local tá ali. Então... É nada mais valioso. E não precisa ser alguém envolvido no segmento imobiliário. Não. Uma vez lá em Lehigh, eu também parei no Starbucks, aí eu conversei com a caixa. Falei, você mora aqui? Como é que é? Aí eu falei, olha, eu tô mudando, né? Porque senão o pessoal fala, tá vindo construir, exato, o pessoal exato. dá uma... Mas, eu tô mudando pra cá, é bom lugar. Ela já falou, olha, não vai, tal rua lá pra trás, não vai, é horrível. Exato. Então já é um puta no Você tem que conhecer, eu acho que é importante você conhecer o local. É importante você, claro, tem gente que vai comprar sem ver, claro, mas você tem alguém que você... A confiabilidade ali, tem que ter alguém que você confie por trás do negócio, entendeu? Sim. Porque hoje tem muita gente vendendo o mercado imobiliário, né? Tem muita gente no mercado hoje vendendo, que eu falo, não, venha pra Flórida, invista aqui, mas você tem que conhecer com quem você tá indo ali. Sim. Saber se o cara realmente fez a pesquisa, se ele entende do negócio ou ele tá querendo girar. Sim. Entendeu? Outra vez agora eu lembrei, eu tava parado ali tava perdido, porque esses lugares tá sempre perdido, né? Sim. Eu tava parado no GPS, aí vinha vindo um senhorzinho, eu vi, mas tava no carro ali. Tô vendo ele vindo. Ele falou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, eu tô dando uma olhada aqui na região, se é uma boa área pra morar. Eu falei, cara, eles vão construir daqui a 2 anos daqui casas de baixo padrão, né? Então aquilo já mudou totalmente o conceito do que eu tava pensando na área. Eu falei, esse tipo de casa que a gente tava pensando... Não vai funcionar. Também não era alto padrão, mas não ia funcionar naquele sistema. Numa coisa assim, o cara chegou em mim. Eu avalio muito os vizinhos quando eu vou comprar terreno. Vizinho, grama. A gente tem uma brincadeira que a gente fala, uma maneira de falar pela porco, né? Pela porco. Se a gente acha um pela porco, um local sujo, um vizinho que não é muito cuidadoso, rapaz, ele acaba o seu negócio. Porque o comprador, ele vai querer saber quem tá ao redor dele. Tem aquela casinha então, lá destruída. Eu vou avaliar, eu peço para alguém avaliar, a gente tem outras pessoas que trabalham com a gente. Quem são os vizinhos? Eu já tive ruas que eu fui comprar. De verdade, que tinha... Um cara botou uma placa gigante no meio da rua. Eu não quero vizinho. Saiam daqui. Quando eu passei, quando eu entrei na rua, eu não terminei de passar, eu tava com um amigo no carro, falei... Uma arma ainda. Não, o cara botou placa, eu falei para um amigo meu, Ricardo, eu falei, Ricardo, esse negócio aqui, eu vou ver, porque eu já vim até aqui, mas já acabou. Já acabou, não quero mais. Porque imagine o que esse cara vai causar de transtorno durante... Né? Então... A gente faz esse tipo de análise, a gente tá aqui, claro, conversando, contando um pouco, né? Mas tem que se fazer a análise geral do mercado, né? O que você quer entregar para aquele mercado, né? E aí vem o que estão entregando no mercado, porque aí vem o comparables, se você vai entregar algo um pouquinho melhor, ou algo igual, ou até inferior, para que tenha aceitação, e o que vende no mercado. Né? Porque tem esse estudo, né, de vocês da área de real estate, que é muito importante. A gente tem que fazer a leitura de mercado que muita gente não faz. Tá barato para comprar? Sim. Tá barato para todo mundo. É muito mais que isso, né? É, muito mais. Muito projeto não sai do papel, porque não vai dizer que comprou errado, mas compraram sem ler o mercado, entendeu? Isso também já aconteceu com a gente, né? Quando a gente estava aprendendo, né, o mercado imobiliário, eu acho que faz muito. O flipping é muito perigoso para quem não conhece. Tem gente que faz um flip, aqueles flip pequenos de 50. Rapaz, flip hoje. É uma margem ali que muito qualquer pequena. Coisinha, Errou, acabou. Acabou. E não é só errar, é o tempo de venda daquele negócio.
O flip Entendeu? te dá uma coisa, já fiz bastante flip, é aprendizado. Demais. Aprendizado é uma demais. escola fantástica. Demais. E não só aprendizado, se você aprender também o tipo de flip que se deve fazer, você tem a rentabilidade. Então, essa é a dica que eu daria para as pessoas que estão entrando, tudo isso que eu vim falando aqui, esse cuidado de conhecer aonde você está esticando o braço, né? Eu acho que isso é bem importante. Que legal. Gui, nosso tempo acabou, como sempre, a gente conversa e nunca tem tempo. O pessoal vai expulsar a gente, vai bater a gente aqui, vai mandar embora. Obrigado, cara, por você estar aqui. Rapaz, eu agradeço. E boa sorte aí, cara. Você consiga aí, continue reformando Miami. Ave Maria, eu quero transformar Miami. Não vou dizer na Bahia, mas que Miami vai ficar tão gostosa quanto. Vai ter muito trabalho. E vamos num carnaval lá da Bahia. Vamos, com fé em Deus. Vou pedir pra patroa lá um Vale Night. O Vale Night, como devia do Valino. Ela me deu um Vale Night. Vale Night. É isso aí, galera. Obrigado. Mais um podcast feito aí, hoje com o Gui Garrido. E ficamos por aqui. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.